Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, Uchiha Mulherengo, parte 27. Capítulo 256. Edifício Hokage. O ataque da Kyuubi causou danos severos a muitas partes da vila. Aproveitando esta oportunidade para reconstruir, planejamos fazer algumas mudanças no layout da vila. Shimura Danzou desceu de seu assento e, diante de todos, apontou friamente para uma parte do mapa. O clã Aburame irá se mudar para esta área. Assim que o dedo de Danzou pousou no mapa, as expressões dos Jounin presentes mudaram drasticamente. Principalmente a dos ninjas do clã Aburame que compareceram à reunião, cada um deles parecia completamente descontente. No entanto, Danzou continuou falando em tom frio, como se ignorasse as reações deles. O clã Aburame há muito tempo expressa o desejo de ter uma área florestal para seu clã. Levando isso em consideração, a decisão é definitiva, sem dar ao clã Aburame qualquer chance de objeção. Os Jounin presentes lançaram olhares nervosos para o terceiro Hokage e os dois conselheiros Hokage sentados na cabeceira da sala. Um arrepio percorreu suas espinhas. Isso não significava conceder-lhes uma floresta, mas sim bani-los para os arredores da aldeia. O território do clã Nara foi pouco afetado e permanecerá inalterado. No entanto, o quartel-general do clã Uchiha e da força policial sofreu danos significativos no ataque da Kyuubi. Sua reconstrução ocorrerá aqui. A voz imponente de Danzou ecoou pela sala enquanto ele apontava para um local no mapa de Konoha, nos arredores da vila, completamente isolado na floresta ao redor. O mais ultrajante foi que o ataque da Kyuubi não causou danos significativos aos prédios do clã Uchiha e da polícia. Isso foi intencional. Antes do incidente com a Kyuubi, Danzou e os outros não teriam ousado ir tão longe. Os membros de escalões inferiores da administração Hokage também não teriam permitido um abuso de autoridade tão flagrante. Mas agora, com o clã Uchiha sob suspeita pelo ataque da Kyuubi, ficou evidente que a liderança do Hokage não confiava mais neles e buscava monitorá-los de perto. Danzou-sama. Naquele instante, para surpresa de todos, a primeira pessoa a protestar foi ninguém menos que Might Dui, vestido com seu característico e ridículo macacão verde. Ele se levantou furioso e gritou: "O ataque da Kyuubi não tem provas concretas. Tomar essas medidas com base em mera suspeita é irresponsável. É um ato de desconfiança para com os camaradas. Além disso, isso não é uma realocação. É um ostracismo descarado." Talvez o desabafo inesperado de Dui lhe renda a aprovação secreta de muitos Jonins. Ele estava certo. Embora houvesse suspeitas em relação aos Uchiha, não havia motivo para que orquestrassem tal desastre. Isso só traria problemas para eles mesmos. Silêncio! Como ousa um mero Jounin recém-nomeado questionar as decisões do terceiro Hokage e as minhas? Danzou repreendeu friamente, examinando a sala com olhos penetrantes enquanto se dirigia a todos com uma voz severa e autoritária. Há coisas que eu prefiro não detalhar, mas para a estabilidade da vila, vou lembrar a todos vocês. O ataque da Kyuubi jamais deve se repetir. A suspeita de que a Kyuubi era controlada pelo Sharingan não pode ser ignorada. O clã Uchiha e a polícia devem se realocar. Esta é uma decisão tomada por mim e pelo terceiro Hokage. Assim que Danzou declarou isso com um tom inflexível, uma voz imponente soou repentinamente da porta. Quem se atreve a decidir a mudança do clã Uchiha sem o nosso consentimento? O som de passos apressados ecoou no ar, e todos os olhares se voltaram para a entrada. Assim que as portas se abriram, Uchiha Yoru apareceu, liderando um grande grupo de pessoas. A visão fez com que as expressões de todos na sala mudassem drasticamente. Yoru entrou com passos firmes na sala de reuniões dos Jounin, seguido por uma densa multidão. Entre eles estavam Jounin do clã Aburame, membros do ramo Hyuga da família e inúmeros civis. Na frente, dezenas de figuras com olhos Sharingan carmesins causavam arrepios em muitos. No centro desse grupo formidável, Uchiha Yoru liderava o caminho. O Jounin à sua frente rapidamente se afastou, abrindo caminho para ele. O som de seus movimentos ecoava como o rufar de um tambor nos corações de todos os presentes. O impacto visual da cena foi tão forte que o terceiro Hokage, Hiruzen Sarutobi, sentado na cabeceira da sala, estreitou os olhos em choque. No fundo do seu olhar, havia um lampejo de medo. O clã Uchiha havia chegado a esse ponto? Eles não podiam mais se dar ao luxo de mostrar misericórdia. Embora a entrada de Yoru tenha sido ousada e impactante, pareceu completamente natural para os Jounin presentes. Isso foi tão... Ushira, Tsunade, Jiraiya, ao presenciar a entrada dramática de Yoru, sentiu uma onda de inquietação e se virou para olhar para Tsunade, silenciosamente esperando que ela não piorasse a situação. No entanto, para sua grande surpresa, Tsunade, em vez de demonstrar qualquer preocupação, exibiu um olhar de aprovação. Ela até acenou com a cabeça em satisfação, como que dizendo: "Vejam, esse é o meu homem, Uchiha Yoru." No momento em que o rosto de Danzou escureceu e ele se preparou para atacar, o terceiro Hokage respirou fundo, fingindo uma expressão conflituosa e grave. Ele interrompeu Danzou e falou com uma voz rouca: "Uchiha Yoru, o ataque da Kyuubi revelou muitas fraquezas dentro da vila. Esta proposta é algo que discuti com todos aqui, mas, é claro, a opinião do clã Uchiha também é importante." A estratégia de Danzou e Hiruzen, uma clássica tática de policial bom e policial mau, havia funcionado perfeitamente no passado, silenciando o clã Uchiha e forçando-os a aceitar a humilhante mudança de localização. Desta vez, porém, Yoru respondeu com um sorriso frio: "O terceiro Hokage e todos os outros? Então me diga, quem exatamente é esse, todo mundo?" Enquanto Yoru falava, as dezenas de usuários do Sharingan atrás dele voltaram seus olhares para o Jounin presente.
A aura opressiva de seu Sharingan de 3 Tomoe girando preenchia a sala. O Mangekyou Sharingan de Yoru brilhou friamente, exalando uma aura mortal. Estava claro, aqueles que se manifestassem agora estariam se declarando inimigos do clã Uchiha. Diante de dezenas de Sharingan, os Jounin sentiram um arrepio na espinha, quanto mais na presença de 2 usuários do Mangekyou Sharingan. Atrás de Yoru estava Uchiha Mikoto, seu Mangekyou Sharingan brilhando com uma sinistra luz vermelha enquanto seu olhar frio percorria a sala. Tenho curiosidade. Quem aqui apoia esta proposta? A voz gélida de Yoru ecoou na sala e o silêncio se instalou. Nenhum dos Jonin se manifestou. Afinal, era a primeira vez que ouviam falar dessa mudança. Eles não haviam sido consultados. Mais importante ainda, Hiruzen Sarutobi havia perdido muito de seu prestígio durante a Terceira Guerra Ninja. Se isso tivesse acontecido antes da guerra, tal desafio aberto à autoridade do Hokage teria sido impensável. Então parece que esse tal de todo mundo se refere apenas a certas pessoas. Ao ver a assembleia silenciosa, Yoru deu um sorriso zombeteiro, fixando o olhar no terceiro Hokage. Quanto a Danzou, Yoru nem sequer lhe dirigiu um olhar. Essa flagrante afronta fez a fúria de Danzou transbordar, enquanto o rosto de Hiruzen Sarutobi ficou verde de raiva. Que ultraje! Uchiha Yoru! A Kyuubi estava sob o controle do Sharingan durante o ataque. Realocar o clã Uchiha é uma medida para limpar seu clã de suspeitas. E mesmo assim você ousa agir com tanta arrogância agora? Danzou rugiu furiosamente, mas Yoru não hesitou. Caminhou em direção à plataforma com uma expressão fria e inflexível. Virando-se para os Jounin reunidos, zombou. Suspeita. A vila de Konoha foi fundada pelo Senju e pelos Uchiha. Quem ousa questionar nossa lealdade? Será um Hokage que levou Konoha a um atoleiro de guerra? Ou um bando de covardes que nem sequer ousou pisar no campo de batalha? Os Jounin reunidos ficaram em silêncio, chocados. Até mesmo o rosto de Jiraiya demonstrava incredulidade. Ele teve a coragem de dizer isso. Essas eram queixas que as pessoas só expressavam em particular, e ainda assim Yoru as denunciava abertamente. Enquanto a voz autoritária de Yoru ecoava pela sala, o rosto de Hiruzen Sarutobi escureceu ainda mais. Os 2 conselheiros Hokage, Mitokado Omura e o Tatani Koharu, ferviam de raiva. Mas quando tentaram falar, o Mangekyou Sharingan frio e impassível de Mikoto os dominou, silenciando-os em terror. Uchiha Yoru. O terceiro Hokage apertou seu cachimbo com força, a voz trêmula de uma fúria mal contida. O poderoso chakra que ele havia reprimido por tanto tempo começou a fluir, preenchendo a sala com tensão. Terceira Grande Guerra Ninja. Eu, Hiruzen Sarutobi, carrego uma responsabilidade inescapável. Assumirei total responsabilidade e renunciarei em desgraça. Que mais insatisfação vocês têm? Hiruzen Sarutobi, normalmente calmo e sereno, estava agora enfurecido. Ele havia dedicado toda a sua vida a Konoha, trabalhando incansavelmente e, no entanto, naquele momento, todos os seus esforços estavam sendo completamente anulados. Isso foi praticamente reabrir feridas antigas e depois esfregar sal nelas. Responsabilidade? Na sala de conferências dos Jounin, sob os olhares atentos de todos, Yoru encarou Hiruzen Sarutobi sem a menor hesitação. Com um sorriso zombeteiro, Yoru retrucou friamente. Desde quando responsabilidade do Hokage é enviar inúmeras crianças menores de 10 anos da Academia Ninja para morrerem no campo de batalha, uma após a outra? Desde quando responsabilidade do Hokage é se esconder na vila com um monte de relíquias antigas sob o pretexto de proteger Konoha? Desde quando o nosso Hokage de Konoha se tornou alguém com medo demais para pisar no campo de batalha? Foi o primeiro Hokage? Ou o segundo? Essas palavras cortantes proferidas sem piedade deixaram os Jounin reunidos boquiabertos de choque. Ao mesmo tempo fizeram o rosto de Sarutobi empalidecer de uma raiva sem precedentes. Especialmente a menção ao primeiro e segundo Hokage foi uma afronta descarada. Afinal, o terceiro Hokage sempre se orgulhou de ter herdado a vontade do fogo do primeiro e do segundo Hokage. Contudo, durante as guerras, os 2 primeiros Hokage foram os primeiros a avançar para o campo de batalha. No entanto, quando se tratava dele, o terceiro Hokage, ele começou a guerra com um erro colossal envolvendo a Vila Oculta da Nuvem, arrastando Konoha para o atoleiro da guerra, e depois permaneceu na vila pelo resto do conflito. Nesse instante, uma voz enfurecida interrompeu. Shimura Danzou, que havia sido praticamente ignorado até então, finalmente revelou sua raiva. Uchiha Yoru, pare de distorcer as coisas. Hiruzen já renunciou em desgraça por seus erros na Terceira Grande Guerra Ninja. Todos os ninjas de Konoha sabem disso. A reunião de Jounin de hoje é para reconstruir a vila e eleger um novo Hokage. Enquanto Shimura Danzou se descontrolava, Mitokado Omura e o Tatani Koharu também se juntaram a ele, batendo na mesa com raiva e gritando. O clã Uchiha é muito insolente. Isto é uma reunião de Jounin. Não é a sua força policial Uchiha. O que exatamente vocês Uchiha estão planejando? Tenho mantido a honra do seu clã, mas se os Uchiha não conseguirem se livrar das suspeitas em torno do ataque da Kyuubi, eu, Shimura Danzou, me oponho veementemente a qualquer candidatura de um Uchiha ao cargo de Hokage. A adaga escondida foi finalmente revelada. O acesso de fúria de Shimura Danzou primeiro encerrou o assunto com a renúncia do terceiro Hokage, e em seguida trouxe à tona imediatamente o suposto envolvimento do clã Uchiha no ataque da Kyuubi, desqualificando-os diretamente de qualquer chance de se tornarem Hokage. É preciso dizer que as manobras de Danzou deixaram até mesmo seus aliados, Hiruzen Sarutobi, Mitokado Omura e o Tatani Koharu, ressentidos. Ótimo! Em um momento como este, você ainda está tentando fomentar conflitos internos? Contudo, apesar de sua aparente raiva, o coração de Danzou estava eufórico. Quanto mais caóticas as coisas ficassem, maiores seriam suas chances de se tornar o próximo Hokage. Se você parar para pensar, não é surpreendente. Na história original, as ações de Danzou frequentemente demonstravam exatamente esse tipo de comportamento egoísta. Durante o ataque da Kyuubi, a raiz não interveio. Durante os exames Chunin e a invasão de Konoha, a raiz não interveio. Durante a invasão de Pen,
A raiz não interveio. Mesmo nos momentos de maior crise de Konoha, Danzou só pensava em seus próprios interesses. Isso era totalmente coerente com sua personalidade egoísta e egocêntrica. Ele acreditava que, contanto que se tornasse Hokage, poderia levar Konoha à ascensão novamente, mesmo que a vila se reduzisse a uma única pessoa. Enquanto o confronto acalorado se desenrolava, Jiraiya, observando a cena, sentiu um arrepio percorrer seu couro cabeludo. Ele se inclinou em direção a Tsunade e sussurrou com urgência. Tsunade, a aldeia não pode suportar mais turbulências agora. O velho pode ter cometido muitos erros, mas a guerra acabou de terminar. A aldeia não pode sobreviver a outro conflito interno. Nessa atmosfera tensa, onde até a menor faísca poderia deflagrar um conflito, Jiraiya levantou-se apressadamente e gritou. Embora suas palavras fossem dirigidas a Tsunade, também se dirigiam a todos os presentes. E de fato, conforme a voz de Jiraiya ecoava, os rostos de todos os ninjas de Konoha na sala mudaram. Quando todos estavam prestes a falar para acalmar a situação, Yoru virou a cabeça, olhou para Jiraiya e zombou. Jiraiya, a paz, que você quer inclui os membros da Raiz e da Anbu que já estão em emboscada por todo o prédio do Hokage? Hiruzen Sarutobi, que havia ficado aliviado ao ver Jiraiya intervir, parou de respirar. Ele acabará de pensar em como Jiraiya era confiável em momentos críticos, mas Yoru não deu trégua, respondendo imediatamente com uma acusação. A essa altura, não havia mais volta. A corda do arco já estava tensionada e a flecha já havia sido lançada. Enquanto Yoru avançava agressivamente, o rosto de Sarutobi escureceu ainda mais de frustração ao encarar seu oponente. Para piorar a situação, muitos dos Jounin presentes tacitamente se aliaram a Yoru, tornando o golpe para Sarutobi ainda mais severo. Enquanto isso, Danzou observava a cena se desenrolar sem demonstrar qualquer raiva. Em vez disso, por baixo da fúria aparente, sentia uma onda de excitação. Quanto mais ferozmente lutassem agora, maior seria a vantagem dele mais tarde. Deixando de lado os problemas do terceiro Hokage, vamos falar sobre as suspeitas do clã Uchiha. A capacidade do Sharingan de controlar a Kyuubi. Quem mais no mundo ninja poderia fazer isso além de um portador do Mangekyou Sharingan? Enquanto o ataque da Kyuubi permanecer sem solução, o clã Uchiha jamais escapará das suspeitas. Nesse momento, Jiraiya mal conseguiu se conter para não dar um tapa em Danzou. Ele estava furioso, Danzou era insano. Para se tornar Hokage, ele estava provocando conflito sem o menor pudor. Tsunade. Em um ato de desespero, Jiraiya recorreu a Tsunade. Somente os dois trabalhando juntos poderiam impedir que esse confronto saísse do controle. No entanto, enquanto Jiraiya a olhava ansiosamente, Tsunade, que observava em silêncio de seu assento, soltou de repente uma risada fria. E se o clã Uchiha conseguir limpar seu nome hoje? A voz gélida de Tsunade ecoou pela sala de conferências dos Jounin, fazendo com que as expressões de todos mudassem drasticamente. Capítulo 257. Logo após Tsunade proferir essas palavras, a figura de Yoru repentinamente cintilou, apontando diretamente para Shimura Danzou. Naquele instante, inúmeras pessoas ficaram chocadas e enfurecidas. Os superiores ficaram furiosos. Como os Uchiha se atreveram? Como puderam fazer isso? Seria este o início de uma guerra civil? Jiraiya, igualmente enfurecido, estava pronto para intervir, mas uma mecha dourada de cabelo comprido bloqueou repentinamente seu caminho, com uma figura verde parada logo atrás dele. O rosto de Jiraiya estava tomado por choque e descrença. Lorde Jiraiya, peço desculpas antecipadamente. A figura verde atrás dele era ninguém menos que Might Dui. Nesse instante, Chakra irrompeu ao seu redor enquanto ele abria o sexto portão da formação dos 8 portões. Se Jiraiya fizesse o menor movimento, Dui abriria imediatamente todos os 8 portões em defesa de Konoha. Sentindo o chakra violento dos 8 portões e a aura opressiva da morte, Jiraiya quase perdeu completamente a cabeça. O quê? Desde que Might Dui ganhou fama, Jiraiya aprendeu sobre a técnica dos 8 portões. A julgar pela postura de Dui, se Jiraiya ousasse se mover, Dui poderia abrir todos os 8 portões instantaneamente. Tsunade. Olhando para Tsunade à sua frente, Jiraiya chamou-a apressadamente, mas a resposta dela foi uma fria repreensão. Jiraiya, calha a boca. Entretanto, outra cena se desenrolou, deixando todos os Jounin presentes pálidos. Um relâmpago brilhou quando Mikoto, empunhando um leque de chamas, apareceu sem hesitar diante do terceiro Hokage e dos demais. Seu Mangekyou Sharingan girou em suas órbitas oculares, emitindo uma severa advertência. Ninguém tem permissão para interferir com Yoru. Com um estrondo ensurdecedor, o corpo de Shimura Danzou foi arremessado para longe. Em meio aos seus gritos de dor, suas mãos foram cravadas na parede da sala de reuniões do Hokage pela espada Kusanagi, imbuída de trovão. Splurt. Havia sangue por toda parte. Diante de todos, Yoru arrancou as bandagens da órbita ocular de Danzou e agarrou o olho que estava escondido embaixo. Tudo aconteceu tão rápido que quando os espectadores reagiram, o Jounin de Konoha, que havia sacado kunais e espadas ninja, congelou repentinamente. Foi como se o tempo tivesse parado. Suas expressões de choque e horror sugeriam que acabavam de presenciar o inimaginável. Danzou, especialmente entre os oficiais de alta patente do lado do terceiro Hokage, Sarutobi e Hiruzen, o geralmente sereno terceiro Hokage, empalideceu ao ver Danzou encurralado contra a parede. Seu rosto ficou mortalmente branco, sem nenhuma cor. Enquanto os gritos de Danzou ecoavam pela sala de reuniões, Yoru, segurando um olho ensanguentado entre os dedos, colocou-o em um recipiente transparente. A cena causou um choque em todos. Mangekyou Sharingan? Dentro do recipiente que Yoru segurava, o Mangekyou Sharingan flutuava claramente. Isso significava que o olho sob as bandagens de Danzou sempre foram Mangekyou Sharingan. Cough, cough, maldito Uchiha.
Preso à parede pela espada Kusanagi, Shimura Danzou lançou um olhar furioso e maníaco. Quando o Mangekyou Sharingan que ele havia ocultado foi revelado, inúmeros ninjas de Konoha o encararam incrédulos. Seu olho restante ardia em loucura. Naquele instante, todas as ambições de Danzou de se tornar Hokage se desfizeram em pó. Tudo aconteceu muito rápido. Em um instante, Yoru apareceu na frente dele, desferindo uma cotovelada brutal que estilhaçou sua caixa torácica e o arremessou contra a parede. A espada Kusanagi foi desembainhada num instante, perfurando suas palmas e prendendo-o à parede da sala de reuniões dos Jounin em completa humilhação. Ao mesmo tempo, Yoru removeu o Mangekyou Sharingan que havia sido transplantado. Essa cena humilhante foi agravada pela liberação constante de chakra relâmpago da espada Kusanagi, que paralisou o corpo de Danzou. Clang! Naquele instante, as algemas douradas que prendiam o braço direito de Danzou se soltaram sob o fio afiado da espada Kusanagi. O som seco das algemas atingindo o chão ecoou pela sala de reuniões silenciosa, seguido por exclamações coletivas de horror. A espada não apenas cortou as amarras de Danzou, como também rasgou as bandagens que envolviam seu braço. Conforme as bandagens caíam, a visão de seu braço pálido deixou inúmeros Jounin de Konoha em choque. Sharingan. No braço de Danzou, havia inúmeros Sharingan de 3 Tomoe grotescos e carmesins que giravam de forma sinistra. O Sharingan incrustado em sua palma, perfurado pela espada Kusanagi, sangrava, mas continuava a girar com intenções malévolas, encarando a todos com ódio venenoso. A cena causou arrepios em todos. Danzou. Essa reação furiosa carregava uma mistura de emoções. Tsunade, com o rosto tomado pela fúria, encarou Shimura Danzou e bradou: terceiro Hokage. O clã Senju exige uma explicação. Por que as células do meu avô estão no corpo de Danzou? O terceiro Hokage, Sarutobi Hiruzen, ficou igualmente enfurecido, gritando furiosamente com Danzou, aparentemente chocado com sua loucura. Embora sempre soubesse dos experimentos de Danzou, ele presumia que Danzou estivesse simplesmente conduzindo pesquisas. Pensava que Danzou teria sucesso e compartilharia os benefícios, ou fracassaria e arcaria sozinho com as consequências. Jamais imaginara que Danzou chegaria ao ponto de transplantar os resultados desses experimentos para o próprio corpo. Nesse instante, Yoru estava em cima da mesa, segurando o Mangekyou Sharingan recém-removido. Ele se dirigiu friamente a todos na sala. A figura misteriosa que controlava que o Kyuubi possuía o Mangekyou Sharingan e a liberação de madeira. Parece que o ancião Danzou possui ambos. E por pura coincidência, durante o ataque da Kyuubi à vila, todos nós estávamos ocupados defendendo Konoha. No entanto, o ancião Danzou, chefe da divisão da raiz de Konoha, e seus subordinados estavam convenientemente ausentes. Além disso, foi uma ordem do terceiro Hokage que proibiu o clã Uchiha e a polícia de participarem da defesa da vila. Enquanto falava, o Mangekyou Sharingan de Yoru girava descontroladamente em seus olhos, seu tom carregado de loucura enquanto encarava o terceiro Hokage com desdém. Sharingan, liberação de madeira e a ordem do terceiro Hokage para impedir que os Uchiha se juntassem à batalha. Como membro do clã Uchiha, agora tenho provas suficientes para suspeitar que a liderança de Konoha, liderada pelo terceiro Hokage, roubou os Kekkei Genkai de seus companheiros e orquestrou o ataque da Kyuubi à vila. Tudo isso apenas para fortalecer seu domínio sobre Konoha. Enquanto a declaração furiosa de Yoru ecoava pela sala, o terror se espalhou pelos rostos dos Jounin presentes. Algo monumental estava acontecendo. Uchiha Yoru, você realmente pretende instigar uma guerra civil em Konoha? Numa tentativa desesperada de evitar uma escalada ainda maior, Jiraiya gritou. Mas antes que Yoru pudesse responder, os membros da elite Uchiha presentes na sala, enfurecidos com a visão do grotesco braço de Danzou com o Sharingan implantado, já gritavam em fúria. Lorde Yoru, dê a ordem. Mesmo que isso signifique que a vila será reduzida a escombros, mesmo que o clã Uchiha tenha que carregar o fardo da infâmia, jamais permitiremos que a dignidade do nosso clã seja pisoteada. Pelo clã Uchiha. Rebelião. Naquele momento, inúmeras pessoas assistiram horrorizadas enquanto os guerreiros Uchiha que acompanhavam o Uchiha Yoru desembainhavam suas armas coletivamente. Jiraiya, observando a situação sair do controle, sentiu um arrepio percorrer seu corpo. Até mesmo Sarutobi Hiruzen empalideceu mortalmente, com suor frio escorrendo pelo rosto. Em todos os seus anos como Hokage, ele jamais havia enfrentado uma situação tão sombria e desesperadora. Contudo, seus instintos como ninja veterano permitiram que ele recuperasse rapidamente a compostura. As expressões de pânico de muitos Jounin deixaram claro que ninguém ousava intervir. Com a revelação dos experimentos de Danzou com a liberação de madeira e o Sharingan, a confiança entre os membros de Konoha havia se desfeito completamente. Naquele instante, Yoru e Tsunade gritaram em uníssono. Todos os ninjas de Konoha atendam à nossa ordem. Konoha está agora sob o mais alto estado de emergência. Toda a vila deve ser imediatamente isolada. Nenhum ninja, comerciante, civil ou mesmo besta invocada tem permissão para entrar ou sair. Naquele momento, o único pensamento que passava pela cabeça de todos eram palavras simples. Golpe de estado. Contudo, Sarutobi Hiruzen, o Hokage com o mandato mais longo, tomou uma atitude decisiva diante da crise. Com os olhos vermelhos de sangue, ele bateu com força na mesa à sua frente, estilhaçando-a em pedaços e rugiu. Minato Namikaze, nomeio você para assumir o comando imediato da divisão da raiz. Jiraiya comandará Anbu, e a Hyuga será responsável pela segurança do gabinete do Hokage. Além disso, nomeio Tsunade Senju como a próxima candidata a Hokage. Konoha não deve mergulhar no caos.
É impossível não admirar a capacidade de adaptação de Hiruzen Sarutobi. Mesmo em uma situação tão desesperadora, ele conseguiu dar a volta por cima e se salvar. Ele pensou em usar Tsunade para ganhar um pouco de fôlego. Com a raiz e a Anbu ainda sob seu controle, acreditava que ainda tinha alguma margem de manobra. Contudo, assim que as ordens do terceiro Hokage foram emitidas, toda a sala de reuniões dos Jounin foi tomada por uma atmosfera sinistra. Might Dui, com uma expressão silenciosa, encarava Jiraiya atentamente, cuja testa já estava coberta de suor frio. Naquele momento, se Jiraiya fizesse o menor movimento, o outro liberaria os 8 portões diretamente em seu rosto. Já fazia muito tempo que Jiraiya não sentia uma ameaça tão mortal. Enquanto isso, Tsunade observava friamente a cena grotesca e repugnante de Danzou sem demonstrar a menor reação. Tsunade, num momento como este, pretende ficar de braços cruzados enquanto a aldeia mergulha no caos? Jiraiya, sentindo a ameaça da morte por trás de si, não pôde deixar de falar em voz baixa. Ao mesmo tempo, Jiraiya virou a cabeça na direção de Yoru e baixou a voz, falando com firmeza. Uchiha Yoru, você só ficará satisfeito se a vila mergulhar em guerra civil? No entanto, nessa cena bizarra, Jiraiya estava paralisado sob o olhar intenso de Might Dui, incapaz de se mover, e ninguém mais na sala emitiu um som. Esse silêncio deixou todos inquietos. Principalmente Hiruzen Sarutobi, que acabará de dar a ordem. Ele ficou chocado e furioso ao contemplar a cena. Jiraiya estava imobilizado. E os outros? Minato, Yashi. Hiruzen se virou para Yuga e Yashi, mas Yashi permaneceu em silêncio, como se já esperasse por esse momento. Vendo isso, o rosto pálido de Hiruzen se voltou rapidamente para sua última esperança. Minato. Sob os olhares atônitos de todos, Namikaze Minato, em quem o terceiro Hokage confiava profundamente e que vinha preparando para ser o quarto Hokage, baixou lentamente a cabeça em silêncio. Ao ver isso, a expressão de Hiruzen Sarutobi se transformou em total descrença, seus olhos se arregalando enquanto ele encarava a cena. Minato. Impossível. Contudo, os pés de Minato permaneceram imóveis. Abaixando a cabeça, ele disse, Terceiro Lorde, me desculpe. Com essa única frase, o colapso do círculo íntimo do terceiro Hokage foi completo. Mitokado Omura e o Tatani Koharu empalideceram, tremendo ao contemplarem a cena diante de si. Minato. Sarutobi te tratou como um sucessor de Hokage. À medida que a situação saía do controle, o rosto de Hiruzen Sarutobi empalideceu. Principalmente depois de Minato tê-lo traído, ele sentiu tonturas e quase desmaiou ali mesmo. Se não fosse por sua pura força de vontade e recusa em desistir, ele já poderia ter desabado. Contudo, apesar da repreensão dos anciãos, Namikaze Minato baixou a cabeça e respondeu com a voz rouca. Lorde Terceiro, me desculpe, mas estou fazendo isso pela aldeia. Não, impossível. Ao presenciar a traição de Minato, Hiruzen Sarutobi estremeceu em descrença. Ele não conseguia aceitar que Tsunade e Yoru tivessem se aliado. Ele podia aceitar que os grandes clãs tivessem declarado seu apoio ao Uchiha Yoru. Podia até aceitar que os ninjas civis tivessem sido influenciados por Uchiha Yoru, mas não podia aceitar que a pessoa em quem mais confiava e admirava, o herdeiro da vontade do fogo, Namikaze Minato, o tivesse traído. Em um instante após Yoru entrar no conselho Jounin, toda a situação se inverteu. Inúmeros ninjas de Konoha ficaram atônitos. Seus instintos os mandavam seguir as ordens do terceiro, mas a realidade sangrenta diante de seus olhos, as evidências das células de liberação de madeira, do Sharingan e do ataque da Kyuubi à vila, os fez questionarem que ainda podiam acreditar. Sob o olhar dominador do Mangekyou Sharingan de Yoru, a figura abatida de Shimura Danzou, prensada contra a parede, soltou um grito de raiva. Droga, droga, Uchiha! Em seu desespero, os olhos de Danzou estavam cheios de ódio e loucura sem fim. Ele estivera tão perto de alcançar o trono de Hokage. O terceiro estava prestes a renunciar, o clã Uchiha estava sendo ostracizado e o clã Senju estava envolvido. Até mesmo Namikaze Minato fora afetado devido à ligação de sua esposa. Ele estava tão perto de se tornar Hokage. Mas agora, tudo acabou. Pelo mundo ninja. Por Konoha. Mesmo que meu nome seja manchado, jamais permitirei que o clã Uchiha continue a ameaçar a vila. Encurralado contra a parede, Shimura Danzou cuspia sangue enquanto rugia em fúria. Nada bom. Danzou mordeu o veneno que estava em seus dentes. Jiraiya, ao presenciar a cena, gritou de raiva e alarme. Contudo, no instante seguinte, algo estranho aconteceu. A figura de Shimura Danzou desapareceu subitamente de uma forma sinistra. Ao ver isso, os lábios de Yoru se curvaram em um sorriso irônico, mas seu rosto rapidamente se transformou em fúria quando ele gritou. Izanagi. O braço de Danzou contém 10 Sharingan, permitindo-lhe usar a técnica proibida Izanagi até 10 vezes. Ao revelar essa informação, Yoru deixou inúmeros ninjas de Konoha chocados, enquanto o Jounin Uchiha ficou furioso. No instante seguinte, com o som de vidro quebrando, a figura de Danzou apareceu do lado de fora da torre Hokage, saltando em direção ao quartel-general da Raiz. Ficou claro que ele pretendia se reagrupar com as forças da Raiz. Em seu estado frenético, o único pensamento de Danzou era fazer uma última coisa pela vila, liderar a Raiz em um ataque contra os Uchiha e reduzi-los a cinzas em uma destruição mútua. Mas naquele instante, um membro da Anbu de Konoha irrompeu no local tomado pelo pânico e relatou com urgência. Terceiro Hokage. Isso é ruim. A polícia bloqueou os portões da vila, e a área ao redor da torre Hokage está cercada pela polícia e pela elite do ramo Hyuga. Este relatório urgente chocou a todos. Eram todos Jounin e suas mentes funcionavam mais rápido do que as de qualquer outra pessoa. Eles perceberam imediatamente que tudo havia sido preparado com antecedência. Em outras palavras, desde o momento em que Yoru entrou na torre Hokage, Konoha já estava em movimento para um golpe armado. Essa não foi uma decisão tomada de repente.
Formação de 4 chamas violetas. De repente, uma barreira roxa surgiu, bloqueando a rota de fuga de Danzou. Ao redor da barreira, estavam os membros de elite da força policial. Minato. Nesse instante, Hiruzen Sarutobi lançou um olhar furioso para Namikaze Minato. O fato da força policial ter cercado a Torre Hokage com tanta facilidade só podia significar uma coisa. E de fato, sob o olhar de todos, Namikaze Minato falou com uma voz rouca e grave. Peço desculpas, Terceiro Lorde. Impedi que informações chegassem a Anbu e a Raiz. Por quê? A voz de Hiruzen Sarutobi falhou enquanto ele encarava Minato, sem conseguir compreender. Qualquer um poderia traí-lo, mas não Minato. No entanto, Namikaze Minato ergueu a cabeça diante de todos, revelando uma determinação sem precedentes, e proferiu palavras que soaram estranhamente familiares. Terceiro Lorde, eu me infiltrei na base da Raiz. Minhas decisões visam o bem de Konoha, não a traição. Danzou. Hiruzen Sarutobi soltou um rugido dilacerante, cuspindo um bocado de sangue. Ele havia calculado tudo, mas não previu que a Raiz sozinha levaria à sua completa ruína. Quanto a Namikaze Minato, ele jamais traiu a vontade do fogo. Sua vontade sempre fora proteger a aldeia. Sob a proteção do terceiro Hokage, o que a Raiz fez foi, aos olhos de Minato, uma traição à própria vila. Bang! Nesse instante, as portas foram arrombadas. O ninja da Raiz apareceu, sua máscara manchada de sangue, exalando um forte odor da substância. Yoru, irmã. O clã Senju já tomou as bases da Raiz e Anbu. Ao receberem a notícia de que os quartéis generais da Anbu e da Raiz já haviam caído, todos na sala de reuniões ficaram chocados. Impossível. Mesmo enfraquecidos, a Raiz e a Anbu não poderiam ter caído tão rápido. Mesmo com líderes do nível de Hokage, não deveria ter sido tão depressa. Impossível. O terceiro Hokage não conseguia acreditar. Com sua última esperança destruída, ele encarou o membro da Raiz incrédulo. Sob os olhares atônitos de todos, o membro da Raiz removeu lentamente a máscara, revelando o rosto de um homem. A expressão de choque de Jiraiya se transformou em horror quando a pessoa por trás da máscara proferiu uma única frase que fez suas pupilas se contraírem. Senju Navaki. Missão concluída. O nome Senju Navaki ecoou pela sala, causando um alvoroço. Se a maioria das pessoas não reconhece essa pessoa, o nome em si certamente lhe é familiar. Trata-se de alguém que outrora abrigou grandes expectativas, um gênio decadente da Vila Oculta da Folha, o único descendente direto do sexo masculino do primeiro Hokage. Com o olhar chocado e incrédulo de Jiraiya, a expressão complexa de Namikaze Minato e Sarutobi Hiruzen, Mitokado Omura e o Tatani Koharu demonstrando expressões de completo desespero. Acabou. Nesse momento, eles perderam todas as oportunidades. Nesse momento, todos finalmente entenderam por que a Anbu e a Raiz foram subjugadas com tanta facilidade. Porque o nome Senju Navaki por si só podia rivalizar com qualquer potência. A Raiz é uma subdivisão da Anbu, e a própria Anbu foi estabelecida pessoalmente pelo segundo Hokage. Desde sua liderança máxima até suas fundações, mesmo durante a era do terceiro Hokage, ela sempre se dedicou a proteger a Vila Oculta da Folha. Mas por acaso, quem eles encontraram foi Senju Navaki, Lorde Yoru, Lady Tsunade. No instante seguinte, na sala de conferências do Hokage, sob os olhares chocados de inúmeros Jounin, esse grupo de ninjas, já preparado para um golpe armado, gritou em uníssono. Contudo, naquele momento, Senju Tsunade permaneceu em silêncio ao lado de Uchiha Yoru, sem demonstrar qualquer reação. Isso deixou muitos membros do clã Senju se sentindo um tanto impotentes. Contudo, sob incontáveis olhares fervorosos, Yoru gritou diretamente. Ordeno que Senju Navaki e Namikaze Minato assumam o comando da Anbu e da Raiz. Qualquer um que resistir será executado sem piedade. As unidades policiais 3, 4 e 5 irão auxiliar na tomada de controle da unidade médica, da divisão de inteligência e da divisão de barreiras, respectivamente. As unidades 1 e 2 manterão a lei e a ordem na Vila Oculta da Folha. Sim. Ao mesmo tempo, envie o sinal. Nesse instante, o Mangekyou Sharingan nos olhos de Yoru brilhou com uma intensidade sinistra enquanto ele percorria todos com o olhar e gritava. Eu anuncio. A partir deste momento, a Vila Oculta da Folha estará sob o controle da força policial. Todos os ninjas da Vila Oculta da Folha devem obedecer às ordens. Anbu e a Raiz devem permanecer em alerta. Qualquer desobediência será tratada como traição e punida com a morte. A Vila Oculta da Folha está agora em estado máximo de prontidão para a guerra. Em nome do clã Uchiha e do clã Seju, com a declaração furiosa de Yoru, aplausos ensurdecedores irromperam instantaneamente, ecoando até mesmo para os ninjas do lado de fora do prédio do Hokage. Em nome do clã Uchiha e do clã Seju. Ao ouvir isso, Senju Tsunade, embora mantendo uma postura fria e indiferente, não conseguiu conter o leve sorriso que surgiu em seus lábios. Capítulo 258. Sob o céu sombrio, todos os ninjas e aldeões de Konoha olharam em choque na direção do edifício Hokage. De repente, uma barreira roxa surgiu, envolvendo completamente o edifício. No instante seguinte, um grito agudo e penetrante de águia ecoou pelos céus de Konoha. Konoha está em alerta máximo. O grito estridente da águia ecoou nos ouvidos dos ninjas de Konoha, deixando inúmeros ninjas que não faziam ideia do que estava acontecendo, chocados e alarmados. Este foi o mesmo sinal usado há apenas 2 dias durante o ataque da Kyuubi à aldeia. Rápido! Todos voltem para casa imediatamente. Não saiam sem ordens. Evacuem todos os moradores. No instante seguinte, toda a vila de Konoha entrou em estado de alerta de emergência. Ao mesmo tempo, sob os olhares atônitos de inúmeros ninjas e aldeões de Konoha, os icônicos portões de Konoha começaram a ranger e gemer. Para espanto de todos, os portões, que nunca haviam sido fechados desde a fundação de Konoha, começaram a se fechar lentamente.
Finalmente, com um estrondo retumbante, fecharam-se completamente, sinalizando o bloqueio de Konoha. Enquanto os pássaros circulavam acima, aparentemente pressentindo a atmosfera sinistra de Konoha e instintivamente tentando fugir, um brilho intenso de luz fria cortou o ar. Os pássaros caíram do céu um após o outro. Nos portões de Konoha, uma centena de ninjas de Konoha estava de pé, cada um com uma braçadeira vermelha no braço direito bordada com o emblema do Sharingan do clã Uchiha. O Jounin Uchiha, que liderava o grupo, gritou: "A partir deste momento, Konoha está em seu mais alto estado de prontidão. Nem mesmo um único pássaro poderá sair." "Sim, senhor." Enquanto a forte resposta ecoava, a visão dos cadáveres dos pássaros caídos no chão servia como prova da ordem. Enquanto isso, em Konoha, unidades ninja armadas que estavam de prontidão começaram a se mover pelos telhados em formações densas e escuras, emitindo ordens em voz alta enquanto avançavam. Em nome dos clãs Uchiha e Senju, Konoha está agora em estado de alerta máximo. Todos os residentes devem permanecer em suas casas. Qualquer um que incitar distúrbios ou se aproveitar da situação será executado como traidor da vila. Todos os residentes. Os comandos em voz alta ecoaram pela aldeia. Tendo acabado de vivenciar o terror do ataque da Kyuubi, os aldeões estavam profundamente abalados e não ousavam fazer nenhum movimento precipitado. Divisão médica. Dentro do prédio médico, inúmeros pacientes observavam as mudanças repentinas no prédio do Hokage e o sinal de emergência. Antes mesmo que pudessem reagir, os rostos dos ninjas médicos no prédio empalideceram. Para Konoha. Nesse instante, uma ninja médica de meia-idade rugiu, retirando uma braçadeira vermelha de sua bolsa ninja. No instante seguinte, inúmeros ninjas da medicina seguiram o exemplo, sacando braçadeiras idênticas. As braçadeiras exibiam o emblema do Mangekyou Sharingan de Uchiha Yoru, ladeado em ambos os lados pelo brasão do clã Senju, simbolizando a união dos clãs Uchiha e Senju. Vida longa ao Lorde Yoru. Viva a Lady Tsunade. A divisão médica, originalmente fundada por Tsunade e posteriormente liderada por Uchiha Yoru, era quase inteiramente leal aos dois líderes. Até mesmo alguns ninjas feridos de Konoha em leitos de hospital ficaram tão animados que se levantaram gritando: "Lorde Yoru!" Um jovem Chunin, tomado pela emoção, puxou um livro vermelho de sua mesa de cabeceira e o agitou com paixão, gritando: "A verdadeira vontade do fogo levará Konoha a ressurgir." A divisão médica foi rapidamente unificada sob uma única bandeira. No entanto, o vice-chefe da divisão, Sarutobi Jounin, ficou furioso e aterrorizado ao observar as mudanças repentinas que se desenrolavam no departamento. "Vocês, o que vocês estão fazendo?" Mas seu escritório foi rapidamente cercado por uma densa multidão de figuras. Em pânico, ele saltou pela janela para escapar e se reportar ao terceiro Hokage. No entanto, assim que ele pulou para fora, membros da polícia já o aguardavam. Eles o imobilizaram e prenderam imediatamente. Embora Konoha tivesse muitos ninjas, a maioria dos Jounin estava participando de uma reunião no prédio do Hokage naquele dia. Com exceção de alguns envolvidos em missões especiais, as defesas da vila ficaram vulneráveis. Com a intervenção de Jounin de elite da força policial e do ramo Hyuga do clã, a situação em Konoha foi rapidamente controlada sem grande resistência. Divisão de inteligência. Anteriormente controlada pelos clãs Yamanaka, Nara, Akimichi e Sarutobi, a divisão de inteligência ainda estava parcialmente fora do alcance de Tsunade, apesar de ela ter sido nomeada chefe da divisão durante a Terceira Grande Guerra Ninja. A divisão de inteligência agora está sob o controle de Uchiha. Ninguém tem permissão para fazer movimentos bruscos. O que você está tentando fazer, Uchiha? Isso é traição a você. Os ninjas dos clãs Yamanaka, Nara e Akimichi ficaram furiosos, mas Yoru o silenciou com uma declaração. Os altos funcionários liderados pelo terceiro Hokage conspiraram para roubar o Kekkei Genkai de outros ninjas de Konoha. Pior ainda, eles orquestraram um ataque da Kyuubi à vila para retomar o controle do poder de Konoha. Em nome dos clãs Uchiha e Senju, a força policial está tomando Konoha. Qualquer resistência será considerada traição e punida com a morte. Essa revelação chocante deixou os ninjas de Konoha atônitos. Controlando a Kyuubi? Punição por resistência como traição? Ao ouvirem essas palavras, os ninjas, chocados e confusos, imediatamente pararam de resistir. Eles não temiam a morte, mas a acusação de controlar a Kyuubi era grande demais para ser ignorada. Mais importante ainda, eles estavam desesperados para descobrir a verdade sobre quem havia causado tamanha calamidade à aldeia. Clã Hyuga. A família do ramo secundário. Como se atrevem? Ancião, algo está errado. O selo do pássaro enjaulado. Todos foram desativados. O pânico se espalhou por todo o extenso complexo do clã Hyuga. A família principal descobriu, para seu horror, que os ninjas da família secundária haviam desaparecido. Quando perceberam que algo estava errado e tentaram usar o selo do pássaro enjaulado, já era tarde demais. Ancião, é terrível. Membros da família afiliada e da polícia estão aqui para levar os dependentes da família afiliada. Com o caos instaurado no clã Hyuga, Sarutobi Hiruzen enfrentou sua crise. Clã Sarutobi. Todos cooperem com a polícia. Quem resistir será expulso do clã. O que se esperava ser uma batalha feroz pelo controle do clã Sarutobi terminou abruptamente quando Sarutobi Azuma, filho do Hokage, se aliou decisivamente às facções Uchiha e Senju. Usando a braçadeira vermelha no braço direito, a postura de Azuma não deixava margem para dúvidas. Azuma, você é um Sarutobi, cale-se. Azuma rugiu para os anciãos teimosos que o encaravam com raiva. Seus sanguessugas que sugam a aldeia até a última gota. Eu, Sarutobi Azuma, me recuso a compartilhar o nome Sarutobi com escória como vocês. Após repreender as facções gananciosas e teimosas de sua família, Azuma Sarutobi contemplou a barreira púrpura que surgira ao redor do escritório do Hokage. À distância. Era como se tivesse visto uma luz guia para sua vida e um pilar espiritual. Com fervor, ergueu o braço direito e exclamou: "Por Konoha."
pela verdadeira vontade do fogo. Naquele instante, a abraçadeira vermelha que tremulava no braço direito de Azuma parecia personificar uma nova vontade do fogo. A cena era incomparavelmente solene e sagrada. Contudo, assim que Konoha começava a se estabilizar após um breve período de turbulência, um rugido repentino irrompeu do escritório do Hokage, atraindo a atenção de inúmeros ninjas. Muitos ninjas de Konoha, escondidos em suas casas, usaram às pressas binóculos e outras ferramentas de observação para investigar a situação. Afinal, esta era a aldeia ninja mais poderosa, e ferramentas como binóculos eram naturalmente uma necessidade doméstica. Mesmo que não pudessem sair, ninguém os impediria de observar de dentro de casa. De fato, após testemunharem a comoção no escritório do Hokage, a força policial, que havia assumido o controle de Konoha, não tentou reprimir os observadores. Em vez disso, ordenaram em voz alta: mantenham a ordem, não causem tumulto. Inicialmente, o povo de Konoha estava ansioso e incerto diante de tanta turbulência. Mas quando se espalhou a notícia de uma conspiração por trás do ataque da Kyuubi à vila, inúmeros ninjas imediatamente se acalmaram. Alguns até demonstraram expressões de raiva. O terror do ataque da Kyuubi, ocorrido apenas 2 dias antes, ainda estava fresco na memória de todos. Nesse momento, ao descobrirem que o ataque da Kyuubi fazia parte de uma conspiração, os aldeões e shinobi de Konoha foram tomados pela fúria. Apesar disso, o caos na vila foi mínimo, e a força policial rapidamente assumiu o controle total da situação. Gabinete do Hokage. Todo o gabinete do Hokage estava cercado pela formação das 4 chamas violetas. Sob o prédio, as forças de elite da Raiz e da Anbu, que estavam inicialmente escondidas, permaneceram em completo silêncio. Eles se depararam com nomes que carregavam o peso do Senju e dos Uchiha. Tendo sido doutrinados desde a infância com a vontade do fogo e a lealdade a Konoha, e considerando a recente exposição de Danzou, eles não tinham vontade de resistir. Até mesmo as dezenas de Jounin de Konoha, ao verem o braço e os olhos de Danzou, permaneceram em silêncio, observando a batalha se desenrolar no topo do escritório do Hokage. Intervir, esqueçam a intervenção. Muitos dos Jounin, inconscientemente, se aproximaram do círculo íntimo do terceiro Hokage e dos ninjas com quem antes tinham proximidade. Seu comportamento mudou sutilmente para uma postura defensiva, indicando claramente que se alguém tentasse agravar ainda mais o conflito, eles reagiriam. Terceiro Hokage. É isso que você chama de servir a Konoha? Até mesmo Jiraiya repreendeu o terceiro Hokage com raiva. Naquele momento ele nem sequer o chamou de velho, o que demonstrava sua profunda ira. Todos vocês. O rosto do terceiro Hokage estava pálido, mas Mitokado Omura e o Tatani Koharu, os 2 conselheiros mais velhos, empalideceram e olharam ao redor, chocados e furiosos, ao verem os ninjas que o cercavam. O que vocês pensam que estão fazendo? Em tal situação, os ninjas naturalmente confiaram no que viram com seus próprios olhos, especialmente quando os nomes Uchiha e Senju estavam envolvidos, e com a vantagem a seu favor, ficou claro que a escolha sábia era apoiar a facção mais poderosa. Dessa forma, o conflito poderia ser contido. Ajudar a facção do terceiro Hokage neste momento só agravaria o conflito e poderia até transformá-lo em um golpe de estado ou uma guerra interna. Shikaku. Em pânico, o Tatani Koharu se voltou desesperadamente para Nara Shikaku, a pessoa mais inteligente presente. No entanto, Shikaku apenas soltou uma risada amarga. Os Jounin ao redor, com quem ele geralmente tinha um bom relacionamento, já haviam assumido posturas defensivas, impedindo de agir livremente. Shikaku, desculpe, mas por favor, não se mexa. É verdade. Certo e errado à parte, pelo menos as células do Sharingan e da liberação de madeira são inegáveis. 5 Jounin de Konoha cercaram Nara Shikaku discretamente, falando com calma, mas em voz alta o suficiente para que todos ouvissem. Esses Jounins não eram nem Uchiha nem Senju. Anteriormente, eles haviam sido aliados da facção do terceiro Hokage. No entanto, a lealdade deles a Konoha superava tudo. Eles estavam dispostos a sacrificar suas vidas pela vila. Nesse momento, eles estavam firmemente do lado da aldeia. Maldito seja você, Danzou! Uma voz furiosa irrompeu quando Uzumaki Kushina parou no topo do escritório do Hokage. Ela havia assumido sua forma de 5 caudas, com uma expressão fria enquanto observava os arredores. Ficou claro que Kushina estava usando o poder de sua besta com cauda como um aviso para todos, especialmente para aqueles nas facções Anbu e a raiz do terceiro Hokage. Qualquer sinal de dissidência seria recebido com destruição. Uchiha maligno. Dediquei minha vida a Konoha. No terraço do escritório do Hokage, um Danzou Shimura desgrenhado rugia de fúria, proclamando sua dedicação vitalícia a Konoha. Contudo, suas declarações foram recebidas apenas com olhares frios, desdenhosos e até mesmo de repulsa. Abandonado por seus aliados. Embora ninguém o tivesse atacado ainda, Danzou procurava freneticamente uma oportunidade para escapar. No entanto, não encontrou nenhuma brecha. Eu sou o líder da raiz. O que você está tentando fazer? Saia da minha frente. Os gritos desesperados de Danzou ecoaram enquanto ele encarava os inúmeros ninjas de Konoha que o cercavam. Sob os olhares frios e desdenhosos dos ninjas, Danzou sentiu como se estivesse sufocando. Danzou, você merece morrer. Danzou prejudicou nossos irmãos Uchiha. Aquela maldita raiz. Quantos dos nossos camaradas eles mataram ao longo dos anos? Quantas atrocidades eles cometeram? Dentro da barreira selada, Danzou parecia uma fera encurralada no telhado do Hokage. Seus rugidos roucos eram abafados pelas acusações dos ninjas de Konoha. Os membros de elite dos clãs Uchiha e Senju estavam tomados pela fúria, ansiosos para despedaçar Danzou ali mesmo. Considerando a situação atual, mesmo que Danzou tivesse 10 técnicas Izanagi, ou 100 chances de reviver, ele ainda seria despedaçado. Naquele instante, os olhos de Danzou se encheram de um ódio sem precedentes ao avistar Uchiha Yoru. Ele rugiu furiosamente. Maldito Uchiha!
Eu nunca permitirei que você destrua Konoha. Liberação de vento. Ondas seriais de vácuo. Danzou desencadeou uma técnica de liberação de vento aterradora, alarmando inúmeros Jounin de Konoha. A escala desse jutsu era imensa. Danzou enlouqueceu. Contudo, uma onda de relâmpagos violentos crepitou em resposta. Apesar da vantagem natural do estilo vento sobre o estilo relâmpago, este jutsu de relâmpago de nível superior superou completamente a vantagem elemental. Com um estrondo ensurdecedor, Danzou foi arremessado contra o telhado. Seu peito afundou e ele tossiu sangue e órgãos internos. Após desferir esse golpe devastador, Yoru não prosseguiu com o ataque. Em vez disso, permaneceu parado friamente na beira do telhado, observando. Izanagi permitia reescrever um desfecho fatal. Ao infligir ferimentos graves sem desferir um golpe mortal, Yoru buscava esmagar o último resquício de determinação de Danzou. Danzou, você sabe como você está agora? A voz zombeteira de Yoru ecoou enquanto ele sorria com desdém. Virando-se para Tsunade, ele provocou. Tsunade, essa pilha de lixo não te lembra um palhaço? Contudo, ao ouvir isso, Tsunade ergueu uma sobrancelha e olhou para Danzou, que estava desgrenhado. Seus olhos estavam cheios de nojo e desprezo enquanto ela dizia friamente. Acho que ele se parece mais com um cachorro de rua. Enquanto suas palavras zombeteiras ecoavam no instante seguinte, como que por um acordo tácito, Uchiha Yoru e Senju Tsunade trocaram um olhar. Então, os dois se viraram para a multidão e gritaram em uníssono. Eu, Uchiha Yoru. E eu, Senju Tsunade. Em nome dos clãs Uchiha e Senju declaro, os crimes de Shimura Danzou são imperdoáveis. Seu status como ninja de Konoha está revogado. Com um rugido ensurdecedor, o som dessa declaração ecoou pelo ar. A mente de Shimura Danzou ficou em branco enquanto ele encarava incrédulo a cena diante de si. Não se tratava apenas de ser rotulado como um ninja renegado. Era uma punição ainda mais severa do que ser declarado traidor. Foi a punição mais severa na história da fundação de Konoha, ou mesmo desde o surgimento do mundo ninja, uma punição muito maior do que ser rotulado como um ninja renegado. Foi pior que a morte. Isso foi uma destruição completa do coração e da alma. Naquele instante, diante dos incontáveis olhares de desgosto, desprezo e ódio dos ninjas de Konoha, as pupilas de Danzou dilataram. Sua mente repassou as cenas de sua vida. Mas, no fim das contas, ser despojado de sua identidade como ninja de Konoha o destruiu completamente. Sua fé desmoronou completamente. Toda a vida de Shimura Danzou. Sejam suas crenças distorcidas ou sua humanidade deturpada, sempre fora, em sua mente dedicada a Konoha. E no entanto, no fim, ele nem sequer era mais considerado um ninja de Konoha. Como sua mente poderia não entrar em colapso com um golpe desses? Nesse instante, Yoru encarou Shimura Danzou friamente. Às vezes, quebrar o espírito de alguém é muito mais satisfatório do que simplesmente matá-lo. Hiruzen. Após o pronunciamento contra Shimura Danzou, Mitokado Omura e o Tatani Koharu ficaram tomadas pelo pânico e pelo terror. Se Danzou tivesse tido esse destino, o que aconteceria com elas? Instintivamente, os dois se voltaram para seu líder, Sarutobi Hiruzen. Contudo, o terceiro Hokage, Sarutobi Hiruzen, permanecia ali pálido, com o desespero estampado em suas feições enquanto observava a cena se desenrolar. Em seus olhos havia um traço de profundo arrependimento. Se ele soubesse que os Uchiha e Senju tratariam a vila dessa maneira, jamais teria demonstrado misericórdia a eles naquela época. Capítulo 259. Uchiha desprezível. Do telhado do prédio do Hokage ecoou o rugido furioso de Shimura Danzou, enquanto mais um Sharingan em seu braço se fechava lentamente. Enquanto Danzou cuspia sangue e rugia em fúria, seu corpo desapareceu por um instante, apenas para sua figura reaparecer repentinamente em um dos lados do telhado. Nesse momento, seu rosto estava tomado por raiva e determinação. Suas ambições estavam apenas começando. Como ele poderia parar por aqui? Contudo, naquele momento, quase todos os ninjas de Konoha eram seus inimigos. Ele havia até mesmo perdido sua identidade como um dos ninjas de Konoha. Cercado por todos os lados pelos Jounin de elite de Konoha, até mesmo alguém tão poderoso quanto Danzou, o ninja de nível Kage, só conseguiu rugir de frustração. Mais importante ainda, os olhares frios e odiosos dos ninjas de Konoha ao seu redor destruíram a determinação de Danzou. Pelo mundo ninja, por Konoha, eu absolutamente não posso deixar você viver, Uchiha Yoru. Recorrendo à técnica proibida Izanagi, Danzou agarrou os braços de Yoru com força e rugiu em desespero. Essa cena fez com que os ninjas ao redor gritassem de choque e raiva. Lorde Yoru, tenha cuidado. Mas nesse momento Danzou, em sua loucura, revelou marcas negras de selo em seu peito. Isto é ruim. É o selo dos 4 símbolos invertido. Quando as marcas de selo no peito de Danzou apareceram e começaram a expelir tinta preta, Kushina exclamou alarmada. Os ninjas ao redor também ficaram chocados e furiosos, mas algo parecia estranho. Danzou, um rugido de fúria irrompeu. As pupilas de Shimura Danzou, que estava preparado para se sacrificar e levar Yoru consigo, se contraíram. Para seu espanto, Uchiha Yoru estava diante dele, encarando com terror e fúria. Aquele olhar familiar, aquela voz familiar. Não, impossível. De repente sua visão ficou turva e no instante seguinte, a figura de Uchiha Yoru se transformou no rosto enfurecido de Sarutobi Hiruzen. Ao seu lado, Mitokado Omura e o Tatani Koharu também gritaram de raiva e alarme. Danzou, você está louco? Este é Hiruzen. Danzou. Ficou claro que Danzou havia caído em um genjutsu, o que o fez atacar o inimigo errado. Nesse instante, Sarutobi Hiruzen, chocado e enfurecido, testemunhou a loucura de Danzou e foi tomado por uma terrível constatação. Não, ele não podia morrer ainda. Konoha ainda precisava dele. Esse era o plano do clã Uchiha, usar Danzou para matá-lo. Todos esses pensamentos passaram pela sua mente num instante. Os olhos atordoados de Danzou pareciam perceber quem estava diante dele, mas nos olhos de Hiruzen, a tinta negra do selo já jorrava, enchendo-o de pavor. Omura, Koharu, saiam daqui.
É o selo dos 4 símbolos invertidos do Danzou. Ele vai selar todos nós. Diante do terror da morte, Sarutobi Hiruzen, vendo a tinta prestes a alcançá-lo, desferiu um chute desesperado e poderoso. Esse golpe com toda a força, combinado com a momentânea desorientação de Danzou, fez com que seu corpo voasse como uma bala de canhão para longe. Mitokado Mura e o Tatani Koharu, agora aterrorizados, lutaram para fugir. Mas essa era a técnica de auto-sacrifício de Shimura Danzou. Na história original, Obito e Sasuke conseguiram evitá-la, mas isso não significava que todos aqui conseguiriam fazer o mesmo. Selo de 4 símbolos invertido. Assim que a tinta preta de vedação espirrou, os ninjas de Konoha no telhado gritaram alarmados. Todos recuem. Não toque na tinta preta. É uma técnica de selagem. Do ponto de vista dos Jounin de elite de Konoha, o que eles viram foi Danzou repentinamente enlouquecendo e lançando um ataque contra o terceiro Hokage enquanto gritava sobre o Uchiha Yoru. Ele usou uma técnica de autossacrifício logo de início, não dando tempo para ninguém reagir. Danzou, Sarutobi Hiruzen, horrorizado, olhou para a tinta que havia respingado em seus braços. Mesmo tendo reagido o mais rápido possível, ele ainda não conseguirá evitá-la completamente. Antes que alguém pudesse reagir, a explosão do selo enviou ondas de choque por toda a área. Todos os ninjas de Konoha que assistiam ficaram em silêncio, atônitos. Uma enorme esfera negra pairava sobre o telhado do prédio do Hokage. Danzou. À medida que os efeitos do selo dos 4 símbolos invertidos diminuíam, gritos de dor ecoavam pelo telhado. Minha mão. Minha perna. Alguém me ajude. Uchiha Yoru, mesmo que sejamos culpados, você não pode usar Danzou para nos matar. Ainda somos conselheiros do Hokage. Em meio aos gritos de angústia dilacerantes, inúmeros ninjas de Konoha observavam silenciosamente a cena se desenrolar. Mitokado Mura e o Tatani Koharu pareciam completamente aterrorizadas, gritando e implorando. Elas até tentaram invocar seu status. Mas seus braços e pernas, manchados pela tinta de selo de Danzou, foram completamente selados, deixando-os aleijados. Acorda! Você caiu num genjutsu. Ao ver o estado deplorável de Omura e Koharu, Jiraiya ficou furioso. Ele avançou, agarrou-as e injetou seu chakra para dissipar o genjutsu à força. Enquanto isso, Sarutobi Hiruzen encarava seus braços em choque e fúria. Sua pele estava coberta de marcas negras e ele não conseguia mais senti-los. Meus braços. Ao longe, após executar a técnica de selamento sacrificial, Danzou deveria ter morrido. Contudo, ele reviveu mais uma vez, embora preso em outro genjutsu. Ele riu maniacamente. Haha. Selei seus braços. Você nunca mais poderá usar ninjutsu. Nesse instante, um clarão de luz amarela e um relâmpago surgiram. 2 figuras atacaram Danzou simultaneamente pela frente e por trás. Selo dos 5 elementos. As 2 figuras eram Uchiha Yoru e Minato Namikaze. Em perfeita sincronia, ambos desencadearam a mesma técnica de selamento. Num instante, quando os selos atingiram Danzou por ambos os lados, seu único olho saltou de agonia, avermelhado e cheio de dor. Com seu chakra completamente selado, o olho de Danzou pareceu clarear, libertando-o do genjutsu. Danzou, você é muito perigoso. Essa técnica de selamento pode destruir a vila inteira. A voz de Minato ecoou, fazendo com que os ninjas de Konoha ao redor relaxassem um pouco. A técnica de vedação em larga escala havia sido neutralizada dentro da barreira, e ninguém ousava imaginar o que poderia ter acontecido se tivesse sido acionada novamente. Como isso é possível? Com seu chakra selado, Danzou, agora livre do genjutsu, olhou incrédulo para a cena diante dele. Mitokado Mura e o Tatani Koharu pareciam pálidas e furiosas, seus braços e pernas selados enegrecidos de forma irreparável. Elas o encararam com fúria e desespero. Os braços trêmulos de Sarutobi Hiruzen eram os mesmos. Não, impossível. Eu estive te observando o tempo todo, Uchiha Yoru. Não tem como você ter usado um genjutsu. Nesse instante, no telhado do Hokage, Danzou Shimura, tendo perdido todo o seu chakra, caiu de joelhos em um estado deplorável, com ânsia de vômito e vomitando bile, enquanto soltava um grito rouco e desesperado. No entanto, de pé, imponente no telhado, Uchiha Yoru pisoteou friamente o rosto de Danzou, pressionando com força contra o chão sob seu pé. Com seu Sharingan girando de maneira desdenhosa e condescendente, Yoru zombou. Em que momento você começou a achar que meu Mangekyou Sharingan já não estava ativado? Sua voz gélida ecoou pelo telhado, deixando inúmeros ninjas de Konoha atônitos. Esse tipo de genjutsu era aterrorizante. Maldito. Seu Uchiha viu. Eu nem sequer me tornei Hokage ainda. Em meio à sua voz rouca e dolorida, Danzou gritou em sinal de relutância. Nesse instante, Uchiha Mikoto, vendo que a ameaça havia sido eliminada, gritou friamente. Liberem a barreira. De repente, com um som cortante e seco, sangue imundo espirrou por toda parte quando o braço pecaminoso de Danzou Shimura foi decepado pela espada Kusanagi. Agora, em nome do clã Uchiha, recuperarei este braço manchado pelo pecado. Os 4 olhos Sharingan no braço já haviam se fechado. Como Uchiha Madara disse certa vez, nunca houve um jutsu perfeito no mundo ninja, toda técnica pode ser contra-atacada ou anulada. Além de ser contido por Izanami, o Izanagi também pode ser desfeito selando o chakra do usuário. Afinal, nenhum jutsu pode existir sem chakra. Uma vez que o chakra se perde, até mesmo o jutsu mais poderoso perde seu poder. Droga, Arg. De repente, Danzou, ajoelhado no chão, contorcia-se de dor. Nesse instante, muitos Jounin perceberam que algo estava errado e gritaram em uníssono. Lorde Yoru, recue. Todos presumiam que Danzou ainda tinha algum trunfo na manga, mas ninguém esperava que junto com o sangue que vomitava, um estranho líquido branco também fosse expelido. Isto é liberação de madeira. No instante seguinte, sob o olhar chocado de todos, o líquido branco e o sangue do braço decepado de Danzou começaram a se misturar e crescer, brotando ramos verdes. Ao mesmo tempo, Danzou soltou gritos de dor horríveis. Ao verem isso, as pupilas de todos se contraíram.
Senju Tsunade advertiu friamente em tom autoritário. Não se aproximem dele. As células de liberação de madeira dentro do corpo de Danzou estão fora de controle agora que não estão mais suprimidas pelo Sharingan. Chegar perto só resultará em ser consumido por essas células. Essa situação já havia sido encontrada inúmeras vezes durante experimentos anteriores com liberação de madeira. Os Jounin de Konoha observaram em choque enquanto os gritos de agonia de Danzou ficavam cada vez mais altos e diante de seus olhos, uma árvore gigantesca começou a emergir de seu corpo. Ele vai morrer assim? Isso é fácil demais para ele. Com um golpe rápido, o sangue espirrou quando a figura de Yoru apareceu bem na frente de Danzou, a espada Kusanagi em sua mão brilhando friamente. Um braço intacto, juntamente com parte de uma perna, foi decepado com um único golpe preciso. Enquanto o membro decepado, consumido pelas células de liberação de madeira e se transformando em uma árvore, caía no chão, Yoru o chutou para longe com desgosto. Inesperadamente, seu chute fez o membro voar direto em direção à pedra Hokage. Sob os olhares atônitos de todos, o fragmento do ombro, ainda se transformando em uma árvore, pousou em cheio no rosto de pedra do terceiro Hokage. No instante seguinte, o poder devorador e aterrador das células de liberação de madeira começou a absorver a carne, e conforme as raízes da árvore se firmavam, a enorme feice de pedra rachou audivelmente. Diante dos olhos atônitos de todos, a icônica pedra Hokage de Konoha, o rosto de pedra do terceiro Hokage, visivelmente ganhou uma árvore imponente. Num instante a árvore obscureceu o rosto do terceiro Hokage. O peso das raízes em crescimento fez com que as rachaduras na pedra se aprofundassem e se espalhassem, e as raízes começaram a ceder, derrubando partes da parede de pedra. Com um estrondo ensurdecedor, uma nuvem de poeira se elevou da rocha Hokage quando o rosto do terceiro Hokage desmoronou sob o peso da árvore gigantesca. Sarutobi Hiruzen, ao presenciar a cena, empalideceu antes de seu rosto ficar vermelho de raiva. Seus olhos se arregalaram em fúria enquanto ele gritava. Uchiha Yoru! Com um jorro de sangue, o terceiro Hokage não conseguiu mais suportar os acontecimentos do dia e desmaiou. A gota d'água para ele foi ver sua imagem na pedra Hokage, um rosto que agora havia sido completamente consumido pelas raízes da árvore. Agora, aos olhos de todos em Konoha, o monumento de pedra carregava a imagem de um Hokage sem rosto. Uchiha Yoru, ao presenciar essa cena, deixou escapar um leve sorriso inocente. Se eu dissesse que isso foi um acidente, você acreditaria em mim, Tsunade? Mas Tsunade, lançando-lhe um olhar fulminante, pareceu transmitir sem palavras. Você acha que eu acreditaria em você? Nesse instante, vários ninjas de Konoha usando braçadeiras vermelhas apareceram no prédio do Hokage. Informando-me ao Lord Yoru, a divisão médica está sob controle. Reportando-me ao Lord Yoru, a divisão de inteligência está segura. A polícia assumiu o controle total de Konoha. Lord Yoru. À medida que um ninja após o outro se apresentava, os ninjas leais ao terceiro Hokage empalideciam, enquanto aqueles que participaram do golpe exibiam expressões de entusiasmo e fervor. Em questão de instantes, Konoha passou por uma transformação completa. Sob a força combinada dos clãs Uchiha e Senju, Konoha foi decisivamente conquistada. Vendo que Konoha estava agora completamente sob seu controle, Yoru sorriu e se virou para observar a multidão. Ele gritou em tom de comando. Agora informem toda a aldeia. A crise acabou, mas a aldeia permanece em confinamento e em alerta máximo. Qualquer um que se atrever a perturbar a paz será executado sem piedade. Sim, inúmeros ninjas Uchiha e de Konoha, apoiadores do golpe, rugiram de entusiasmo. Desde o início, eles estiveram sob imensa pressão durante essa rebelião armada. Agora, eles haviam conseguido. Ao ver isso, Tsunade soltou um suspiro de alívio e sorriu levemente. Ela olhou para Yoru antes de avançar para o prédio do Hokage para dar ordens. Todos os ninjas de Konoha devem monitorar as famílias Sarutobi, Shimura, Mitokado e Utatani. Além disso, por decreto do Hokage, convoquem de volta todos os membros dessas famílias que estão fora da vila. Sim. Observando as ordens de Tsunade, Yoru sorriu. Matar era fácil, mas aquilo estava longe de terminar. No prédio do Hokage, os ninjas da família Sarutobi e de outras famílias foram rapidamente colocados sob vigilância. Isso os deixou lutando para assimilar a realidade de sua nova situação. Enquanto isso, outros ninjas de Konoha suspiravam secretamente de alívio. Apesar de tudo, a vila não havia mergulhado no caos, uma pequena misericórdia. Meu braço, como pude perdê-lo? Com a voz carregada de desespero, todos se viraram para ver a figura horrenda de Danzou no telhado do Hokage. Yoru zombou e ordenou friamente. Ninjas médicos, estanquem o sangramento. Os crimes de Danzou ainda não foram totalmente descobertos. Ele não pode morrer ainda. Sim. Kakashi, Shizui, Lord Yoru. Ataque Kakashi e Uchiha Shizui, os dois Jounin mais jovens de Konoha, avançaram com expressões solenes. Yoru lançou um olhar frio para o terceiro Hokage inconsciente e deu suas ordens diretamente. Detenham Mitokado Mura, Utatani Koharu e Danzou, esses criminosos de Konoha, e enviem-nos à polícia. Investiguem-nos minuciosamente. Entendido. À medida que Yoru dava ordens uma após a outra, os rostos dos ninjas alinhados com a facção do terceiro Hokage mudavam visivelmente. Isso, essencialmente, rotulava esses oficiais de alta patente como criminosos. Agora, era simplesmente uma questão de descobrir quanta sujeira ainda estava escondida. Sarutobi Hiruzen. Detenham-no e levem-no de volta ao clã Sarutobi. Superficialmente parecia que alguma dignidade estava sendo concedida ao terceiro Hokage, mas, na realidade, ele estava sendo completamente pisoteado. Com a ordem de Yoru, as expressões de Minato Namikaze e Jiraiya mudaram.
Jiraiya, em particular, queria dizer algo, mas acabou não encontrando as palavras e só pôde permanecer em silêncio. Nesse momento, a situação do terceiro Hokage era verdadeiramente precária. Se o terceiro Hokage fosse detido pela polícia, isso destruiria completamente a dignidade do cargo. Não se tratava mais apenas de uma questão pessoal do terceiro Hokage, era um golpe para o prestígio de toda Konoha. No entanto, a abordagem de Yoru, que à primeira vista parecia preservar a dignidade de Konoha ao conferir ao terceiro Hokage uma aparência de respeito, era implacável e calculada. O termo deter era reservado para criminosos. Isso colocou o rótulo de culpa sobre todo o clã Sarutobi, não apenas sobre o terceiro Hokage. Foi por isso que Jiraiya se sentiu frustrado e sem palavras. Diante dessas duas opções, ele só pôde permanecer em silêncio e escolher aquela que parecia preservar a reputação de Konoha. Graças aos esforços coordenados de Uchiha Yoru e Senju Tsunade, eles não apenas assumiram o controle de Konoha, como também desferiram um golpe psicológico. Enviem a ordem, convoquem uma reunião de Jounin na torre do Hokage. Quando Uchiha Yoru estava no telhado da torre Hokage, observando a multidão reunida, e ordenou em voz alta a convocação da reunião dos Jounin, um raio de luz repentinamente atravessou o céu sombrio. A luz incidiu diretamente sobre o telhado da torre Hokage, iluminando Uchiha Yoru como se ele fosse um deus. Essa cena pareceu simbolizar a chegada do novo governante de Konoha. Capítulo 260. Konoha. Após o caos do ataque da Kyuubi, os céus sobre Konoha ficaram envoltos em nuvens escuras por 3 dias consecutivos. Mas no terceiro dia, as nuvens começaram a se dissipar lentamente e raios de sol começaram a brilhar, iluminando a terra de Konoha. A luz quente do sol parecia dissipar o medo deixado pelo ataque da Kyuubi, mas, dentro da movimentada vila de Konoha, uma atmosfera opressiva ainda persistia. Ninjas patrulhavam por toda parte nas ruas, nos telhados Konoha permanecia em estado de alerta máximo. Com a mobilização de mais ninjas de Konoha para se juntarem às patrulhas e equipes de segurança, carroças com vegetais e alimentos eram entregues de porta em porta, tanto como suprimentos quanto para espalhar a notícia chocante por toda Konoha. O quê? A cúpula do terceiro Hokage vem realizando experimentos com humanos o tempo todo, e com seus próprios ninjas, nada menos. De jeito nenhum. O ataque da Kyuubi à vila foi orquestrado pela liderança do terceiro? Isso não é nada. Danzou Shimura fez experiências secretas com as células de liberação de madeira do primeiro Hokage, assassinou Uchiha Fugaku e roubou olhos Sharingan. Ouvi dizer que a figura misteriosa durante o ataque da Kyuubi tinha apenas um Sharingan. Exatamente. A pessoa misteriosa não só possuía um Sharingan, como também tinha um braço aprimorado com células especializadas de liberação de madeira. Imperdoável. Não se preocupem, pessoal. A vila foi fundada pelos clãs Senju e Uchiha. Agora que a situação se estabilizou, tudo voltará ao normal até amanhã, no máximo. À medida que essas revelações se espalhavam, os pecados da liderança do terceiro Hokage foram expostos para todos verem. A espada de 2 gumes da opinião pública agora se voltava contra eles com toda a força. Inicialmente, o povo de Konoha ficou aterrorizado ao saber desses acontecimentos. No entanto, ao ouvirem que os clãs Senju e Uchiha haviam unido forças para estabilizar a vila, um sentimento de alívio começou a se espalhar. Esse alívio foi especialmente marcado pelas ações das equipes de patrulha. Elas não apenas expuseram os crimes da liderança do terceiro Hokage, como também tranquilizaram continuamente a população em nome dos clãs Senju e Uchiha. Nesse ponto, os clãs Senju e Uchiha não eram mais as entidades obscuras que haviam se tornado na história original. Após 6 anos brutais de guerra, os Senju e Uchiha eram sinônimos de força. Não se preocupem, pessoal. Os ninjas dos clãs Senju e Uchiha estão trabalhando juntos para proteger a vila mais uma vez. Nas ruas de Konoha, as vozes dos Senju, dos Uchiha e de inúmeros outros ninjas de Konoha ecoavam em alto e bom som. Escondidos em suas casas, os civis soltaram suspiros de alívio. Ao que tudo indicava, a agitação havia chegado ao fim. Sob a luz ofuscante do sol, o jovem Uchiha Itachi, usando sua bandana de Konoha, contemplava o prédio do Hokage com olhos cheios de admiração. Sasuke, o professor Yoru venceu. Um dia, você também precisa se tornar tão forte quanto ele para proteger a vila. Enquanto brincava com o irmão mais novo nos braços, Uchiha Itachi, banhado pela luz do sol, sorriu afetuosamente. Naquele instante, o semblante de pedra inexpressivo do terceiro Hokage na rocha Hokage se destacou nitidamente. No terraço do edifício do gabinete do Hokage, uma reunião dos Jounin foi convocada mais uma vez. Desta vez, a reunião foi realizada no terraço aberto, em parte devido ao grande número de participantes e em parte para garantir a transparência. Um a um, os Jounin que chegavam exibiam expressões sombrias. Afinal, com um incidente tão grave na aldeia, nenhum deles era ingênuo o suficiente para pensar que a guerra ou mesmo uma guerra civil pudessem ser evitadas. A preocupação era inevitável. Enquanto os Jounin se reuniam no terraço, permaneciam em silêncio, com a luz do sol brilhando sobre Konoha. Contudo, uma tensão palpável pairava no ar. Lord Yoru, estes são os documentos recuperados da raiz. Quando as provas dos crimes da raiz foram apresentadas, as expressões dos presentes mudaram drasticamente. Yoru respirou fundo e disse com firmeza: mostrem a todos. Deixem que vejam como a liderança do nosso terceiro Hokage tem protegido a vila e mantido a chamada vontade do fogo. Pessoal, estes são os resultados de pesquisas realizadas durante o governo do terceiro Hokage. A raiz profanou os restos mortais do primeiro Hokage, e depois orquestrou a morte de Uchiha Fugaku para obter os olhos Sharingan. E essas descobertas também incluem os insetos venenosos em nanoescala do clã Aburame, o clã Kurama. Uma atrocidade após a outra. À medida que os dados experimentais obscuros da raiz foram revelados, a raiva se espalhou entre os Jounin reunidos.
Eles conseguiam entender a existência da escuridão em uma vila ninja, quando ela era direcionada a ninjas renegados ou inimigos. Mas saber que tais atrocidades foram cometidas contra seus camaradas, especialmente com a descoberta dos restos mortais de Uchiha Fugaku e de outros corpos sob custódia da Raiz, deixou todos em silêncio atônito. Nessas circunstâncias, teria sido chocante se o clã Uchiha não tivesse se rebelado. Embora banhados pela luz do sol, todos os ninjas no terraço sentiram um arrepio na espinha ao processarem as provas imperdoáveis diante deles. Inacreditável! Fizeram isso com os nossos camaradas. E a cronologia dessa pesquisa, ela começou há mais de uma década. Um a um, os Jounin, que haviam enfrentado situações de vida ou morte sem hesitar, agora observavam com incredulidade, raiva e tristeza. Nesse momento, 4 cadeiras foram trazidas para a reunião. As pessoas que as ocupavam já haviam mudado. Sentados nesses assentos estavam Uchiha Yoru, Senju Tsunade, Uzumaki Kushina e Uchiha Mikoto, simbolizando o fim do regime do terceiro Hokage. Surpreendentemente, não houve oposição ou discordância entre os presentes. Uchiha Mikoto provou sua força durante a batalha contra Kyuubi. Com o segundo Mangekyou Sharingan do clã Uchiha, ela era mais do que qualificada para ocupar este lugar. Uzumaki Kushina, a Jinchuriki da Kyuubi, teve um histórico inegável de conquistas durante a Terceira Guerra Ninja. Quem ousaria contestar? Jiraiya Sensei, me desculpe. Em meio à multidão, Namikaze Minato curvou a cabeça em direção a Jiraiya, aparentemente pedindo desculpas por sua deserção temporária. No entanto, Jiraiya, olhando para os 4 líderes e as evidências dos crimes da Raiz, esboçou um sorriso amargo e suspirou. Minato, você fez a escolha certa. Se as coisas tivessem continuado como estavam, a aldeia teria sofrido ainda mais agitação. Até mesmo Jiraiya teve que admitir, diante dessa montanha de evidências, que todo o bem que o terceiro Hokage fizera por Konoha estava agora ofuscado. Ele estava destinado a se tornar o primeiro Hokage da vila a entrar para a história como um criminoso. Entre os ninjas em patrulha, muitos exibiam olhos Sharingan e braçadeiras vermelhas com insígnias distintas, e suas expressões fervorosas diziam muito. Não havia dúvidas de que Konoha havia sofrido uma transformação monumental. A todos, a corrupção da liderança do terceiro Hokage foi comprovada sem sombra de dúvida. Desde experimentos não autorizados com as células do primeiro Hokage até o assassinato de outros ninjas, o roubo de Kekkei Genkai e os crimes horríveis descobertos na Raiz. A voz de Yoru ecoou com justa indignação. Não havia necessidade de fabricar acusações contra a Raiz, as evidências eram suficientemente condenatórias, e aquilo era apenas a ponta do iceberg. Com testemunhas e provas físicas, reforçadas pelo testemunho silencioso de Namikaze Minato, a facção do terceiro Hokage havia sido mergulhada no abismo. A Raiz realizou experiências desumanas em nossos camaradas sob o pretexto de proteger Konoha. Esses supostos líderes que constantemente pregavam a vontade do fogo traíram secretamente a vila há muito tempo. Durante a guerra, todos nós, até mesmo crianças menores de 10 anos da Academia Ninja, marchamos para o campo de batalha. E no entanto, nosso Hokage e suas famílias da elite não apenas se acovardaram na retaguarda, mas também agiram com ganância. Yoru não deixou espaço para clemência, condenando duramente a liderança do terceiro Hokage. As evidências apresentadas para todos verem não deixaram margem para dúvidas. Todos ficaram pálidos. Enquanto falava, o olhar de Yoru se voltou para o ninja que representava o clã Sarutobi. Sarutobi Azuma, vendo o olhar encorajador de Yoru, deu um passo à frente. Apesar de ter apenas 14 anos, respirou fundo e declarou em voz alta para todos. Eu, Sarutobi Azuma, juro como ninja de Konoha que cada palavra nesses relatórios é verdadeira, e ainda mais coisas que não foram descobertas. Por exemplo, durante a guerra, um certo Jounin sênior do clã Mitokado desviou suprimentos da linha de frente, vendendo-os a preços exorbitantes no mercado negro. E o neto do clã Koharu se escondeu na retaguarda. Meu Deus! Até mesmo os olhos de Jiraiya se arregalaram em choque. Se a deserção de Namikaze Minato podia ser racionalizada como uma resposta à tolerância do terceiro Hokage à escuridão da Raiz, a denúncia pública de Azuma contra seu clã era algo totalmente sem precedentes. O filho biológico do velho, para piorar a situação, deu um passo à frente e o pisoteou enquanto ele já estava caído. Isso destruiu completamente a sua visão de mundo. A derrota era inevitável. Ao presenciar essa cena, um pensamento repentino passou pela mente de Jiraiya. Por dentro e por fora, o lugar estava cheio de pessoas leais a eles. Como poderiam vencer? Segundo o próprio depoimento de Sarutobi Azuma, as provas eram irrefutáveis. Não havia margem para dúvidas. O que Azuma revelou era ainda mais detalhado do que as investigações realizadas. Muitos ninjas de Konoha ficaram chocados e profundamente desanimados. Os escândalos envolvendo a administração do terceiro Hokage eram numerosos demais. Só a sujeira desenterrada da Raiz já era impossível de encobrir, sem mencionar o depoimento incriminador de Azuma. O reinado do terceiro Hokage representou uma era. Hoje, eles estão testemunhando o fim dessa era com seus próprios olhos. Diante da turbulência em Konoha, a vila não pode ficar sem um Hokage. Proponho que Uchiha Yoru assuma temporariamente o cargo de Hokage, enquanto eu, Senju Tsunade, atue como conselheira interina do Hokage. Sentada à cabeceira da mesa, Tsunade encarou os inúmeros lealistas da facção Sarutobi que a encaravam. Ela optou por ignorá-los completamente e expressou sua proposta diretamente. Num instante, os olhos de inúmeros Jounin brilharam. Contudo, a maioria dos ninjas de Konoha respirou aliviada. O pavio para um conflito interno finalmente havia sido apagado. Quanto aos ninjas familiares leais à facção do terceiro Hokage, todos pareciam completamente desesperados. Com a declaração pessoal de Tsunade, ficou claro que ela não concorreria ao cargo de Hokage, sinalizando a perda de sua última esperança.
Se Tsunade tivesse herdado o cargo de Hokage, pelo menos haveria algum sentimento familiar envolvido. Teria sido muito melhor do que Uchiha assumir o cargo, especialmente considerando como eles reprimiram o clã Uchiha ao longo dos anos. Eles estavam bem cientes de suas ações. Ao mesmo tempo, as palavras de Tsunade tiveram um peso significativo, estabilizando Konoha mais uma vez. Concordo plenamente. Apoiar. Em um instante, 1 a 1, os ninjas de Konoha na plataforma do Hokage assentiram em concordância. Ao verem isso, os olhos dos ninjas Uchiha ficaram vermelhos, suas expressões repletas de emoção. Hokage. Isso era praticamente um arrependimento e uma obsessão gravados nos ossos do clã Uchiha. Jamais em suas vidas imaginaram que presenciariam esse momento. Como Hokage interino, Yoru percorreu a sala com o olhar e emitiu uma ordem após a outra em tom frio para estabilizar a vila. Para a estabilidade da vila, Uchiha Yoru, em nome do Hokage, anuncio as seguintes providências. Nomear Senju Tsunade como conselheira do Hokage, auxiliando o Hokage em assuntos administrativos e, simultaneamente, chefiando a divisão médica. Nomeie Senju Navaki como chefe da Anbu e Uchiha Yashirpe como vice-chefe da Anbu. Os dois devem reorganizar a Anbu o mais rápido possível. Nomeie Hyuga Izashi, Aburami Shibi, Uchiha Tetsuka e Senjuki como chefe e vice-chefes da divisão de inteligência. Eles devem assumir imediatamente todas as atividades relacionadas à inteligência. Uzumaki Kushina ficará responsável pela divisão de barreiras, enquanto Uchiha Mikoto supervisionará a força policial. A cada ordem emitida por Uchiha Yoru, inúmeros ninjas já se preparavam mentalmente. Enquanto isso, Tsunade sorria ao ouvir suas palavras. Yoru era mais maduro e estável do que ela imaginava. Konoha não pertencia a uma só pessoa, exigia a força coletiva de todos. A abordagem de Yoru não monopolizou o poder, mas o dividiu entre todos. Isso fez com que o clã Senju em especial concordasse, acreditando ser a melhor distribuição. Nem mesmo Senju Navaki conseguiu conter o sorriso. O clã Senju estava fora do poder em Konoha há muito tempo. Sua irmã agora ocupava uma posição importante como chefe da divisão médica, além de servir como conselheira do Hokage, uma posição de considerável autoridade. Mais importante ainda, o clã Senju havia recuperado influência dentro da Anbu. Pode-se dizer que eles haviam retornado ao centro do poder. Se o clã Senju estava satisfeito, o clã Uchiha estava em êxtase. Seus olhos estavam vermelhos de emoção, e eles estavam extremamente felizes. No passado, o clã Uchiha estava confinado à força policial, sem presença em outros setores. Mas agora, não apenas um Uchiha se tornou Hokage, como também passou a ter influência em todas as divisões. Obrigado, Lorde Yoru. O clã Hyuga não decepcionará o Hokage. As outras famílias que haviam ajudado no golpe estavam igualmente eufóricas, gritando de alegria. Uma nova era traz um novo governante, e essa era a realidade. Com Uchiha Yoru, o novo Hokage, agora no poder, naturalmente, seus subordinados leais seriam colocados no comando de Konoha. Quanto aos chefes anteriores dessas divisões, eles não ousaram expressar qualquer objeção. Muitos mantiveram-se discretos, temendo atrair atenção. Naquele momento, manter um perfil discreto era a escolha mais sensata. Os crimes da raiz são imperdoáveis. Nomeio Namikaze Minato e Orochimaru para formar uma equipe de investigação. Eles devem desvendar os crimes hediondos cometidos ao longo dos anos. A existência da raiz era necessária para lidar com as missões mais sombrias de Konoha, mas Danzou tinha ido longe demais. Com a fria ordem de Yoru, ficou claro que Orochimaru se tornaria o novo líder da raiz. As 6 principais divisões de Konoha foram completamente substituídas por pessoal das facções Uchiha e Senju. Essa cena deixou Jiraiya profundamente chocado. Os métodos e a determinação daquele homem haviam remodelado completamente Konoha de dentro para fora, colocando seu povo no controle. Comparado à reorganização das divisões de Konoha, o impacto foi mínimo para os ninjas comuns. Em contrapartida, os chefes anteriores dessas divisões, que pertenciam aos clãs Sarutobi, Shimura, Mitokado e Utatani, desfrutavam há muito tempo de privilégios e poder. As divisões de inteligência, anteriormente dominadas pelos clãs Nara, Yamanaka e Akimishi, tiveram sua autoridade diminuída antes da Terceira Guerra Ninja, quando foram responsabilizadas pelos fracassos do terceiro Hokage. Tsunade já havia dividido seu poder há muito tempo. Nesse momento, Nara Shikaku, percebendo que haviam perdido apenas uma fração de sua influência, sentiu alívio em vez de dor. Ele estava, de certa forma, grato. Felizmente, o poder deles já havia sido reduzido antes da Terceira Guerra Ninja. Capítulo 261. Konoha, terraço do edifício Hokage. Sob o olhar entusiasmado de Uzumaki Kushina, ao se ver sentada naquela posição, ela se sentiu ainda mais emocionada e entusiasmada. Com seu novo título como chefe da divisão de barreiras, quem ousaria chamá-la de arma suprema de Konoha a partir de agora? O ataque da Kyuubi causou danos significativos a muitas áreas da vila. Aproveitando esta oportunidade durante a reconstrução, faremos algumas alterações no zoneamento da vila. Como chefe da força policial, Uchiha Mikoto, vestida de preto, deu um passo à frente para encarar os Jounin reunidos. Segurando um bastão apontador, ela gesticulou em direção ao mapa de Konoha que Danzou havia apresentado durante a reunião anterior dos Jounin. Apesar do sorriso gentil de Uchiha Mikoto, que era como o calor de uma brisa primaveril, ninguém ali presente ousou subestimá-la. Essa foi a segunda portadora do Mangekyou Sharingan no clã Uchiha, com força inegavelmente no nível de um Hokage. Na noite do ataque da Kyuubi, ela já havia provado seu poder absoluto. As decisões anteriores analisadas pelo terceiro Hokage estão repletas de falhas. Por exemplo, o clã Aburami precisa de uma floresta, mas existe uma floresta dentro do território do clã Sarutobi. O clã Aburami irá se mudar para cá. Enquanto a vareta apontava as novas áreas no mapa, Aburami Shibi assentiu firmemente e declarou em voz alta: o clã Aburami não trairá a confiança da aldeia.
Em comparação com o plano de zoneamento anterior de Danzou, o novo acordo proporcionou ao clã Aburame uma situação mais vantajosa. Os clãs Kurama, do ramo Hyuga e Ataki serão realocados para os antigos territórios dos clãs Mitokado, Utatani e Shimura. Essa reorganização dos territórios não abalou a maioria dos ninjas de Konoha. Afinal, não os afetou. A reorganização afetou desproporcionalmente as famílias do círculo íntimo do terceiro Hokage, mas para todos os outros, pareceu irrelevante. Essa medida para fortalecer a unidade interna provavelmente aumentaria a estabilidade de Konoha. Afinal, a vila agora estava firmemente sob a liderança conjunta dos clãs Senju e Uchiha. Enquanto Uchiha Mikoto mantinha seu sorriso gentil, os ninjas dos 4 principais clãs da era do terceiro Hokage, Sarutobi, Mitokado, Utatani e Shimura, pareciam cada vez mais sombrios. Eles trabalharam duro durante anos para conquistar uma posição no centro de Konoha, apenas para perder tudo agora. Aos olhos deles, o sorriso de Uchiha Mikoto estava longe de ser gentil. Era o sorriso sinistro de um predador. O olhar calmo de Mikoto percorreu todos antes de se fixar nos 4 clãs, Sarutobi, Mitokado, Utatani e Shimura. Esses clãs que outrora foram os pilares da administração do terceiro Hokage, agora se viam sem territórios próprios. Os clãs Sarutobi, Mitokado, Utatani e Shimura perderam muitos edifícios devido ao ataque da Kyuubi. Por enquanto, eles se mudarão para cá para reconstruir. Quando Uchiha Mikoto apontou para a área designada no mapa, inúmeros ninjas de Konoha trocaram olhares peculiares. Os representantes dos 4 clãs exibiam expressões de extremo desagrado. A desculpa dos danos causados pelo ataque da Kyuubi era muito familiar. E o novo território que lhes foi atribuído? Era nada menos que a terra que Danzou havia anteriormente destinado ao clã Uchiha. O efeito bumerangue do karma completou seu ciclo. Quarto Hokage-sama. O Jounin idoso do clã Shimura, reunindo coragem, levantou-se e dirigiu-se a Uchiha Yoru, que estava sentado acima deles com um sorriso satisfeito. Nós, do clã Shimura, não tínhamos conhecimento das ações de Danzou. Ao longo dos anos, enquanto os clãs Sarutobi, Mitokado e Utatani prosperaram sob a liderança do terceiro Hokage, nós, do clã Shimura. Nesse momento, os olhos do ancião se avermelharam e ele lançou um olhar furioso enquanto começava a denunciar Danzou. Danzou não só deixou de beneficiar o nosso clã, como também fez mau uso dos recursos da família para suas ambições, chegando ao ponto de prejudicar o seu próprio povo. Essa condenação sincera deixou muitos ninjas de Konoha trocando olhares constrangidos. O ancião não estava errado. Comparado aos outros clãs durante o reinado do terceiro Hokage, o clã Shimura não havia se fortalecido, mas sim declinado a ponto de se tornar irrelevante. Se não fosse pela posição de Danzou como ancião, eles provavelmente nem sequer seriam considerados um clã proeminente. Enquanto o clã Shimura lamentava seus infortúnios, os clãs Sarutobi, Mitokado e Utatani fervilhavam de indignação. As queixas do ancião Shimura pareciam insinuar que eles haviam acumulado os recursos de Konoha durante todos esses anos. Uchiha Yoru, no entanto, assentiu levemente com a cabeça e voltou seu olhar para Sarutobi Azuma. Azuma, você tem alguma objeção à decisão da aldeia de realocar 4 clãs para esta área? Alguma objeção? Os ninjas dos clãs Sarutobi, Mitokado e Utatani se voltaram para Azuma, implorando silenciosamente para que ele se calasse. Mas Sarutobi Azuma, contemplando a próspera Konoha, corou de emoção e declarou resolutamente: Quarto Hokage-sama. Durante a era do primeiro e segundo Hokage, o clã Sarutobi não ocupava seu território atual. Ao longo dos anos, nosso clã prosperou apenas devido à influência do terceiro Hokage. Agora, é justo que o clã Sarutobi assuma a responsabilidade de proteger Konoha e expiar nossos pecados. Não temos objeções. Os ninjas de Konoha reunidos ficaram atônitos. Isso sim foi verdadeiro sacrifício. Verdadeira traição à própria família. Até mesmo os clãs Sarutobi, Mitokado, Utatani e Shimura ficaram sem palavras, com os rostos contorcidos numa mistura de raiva e descrença. Azuma, no entanto, permaneceu resoluto, sua expressão fervorosa e a braçadeira vermelha do Mangekyou Sharingan em sua manga direita o destacando entre os ninjas reunidos. Aos olhos de Uchiha Yoru, as ações de Azuma mereceram um aceno de aprovação. Azuma, você herdou a verdadeira vontade do fogo. Sua visão e convicção vão além do clã Sarutobi, abrangendo toda Konoha. Comovido até as lágrimas, Azuma sentiu o peso de sua determinação ser confirmado. Ninguém o entendia. Outros o viam apenas como um traidor de sua família e de seu pai. Mas ninguém percebia que ele havia escolhido esse caminho difícil porque via como as ações de seu clã estavam prejudicando a aldeia. Se houvesse outra maneira, por que ele, filho do terceiro Hokage, escolheria trair sua família? Quarto Hokage-sama, tudo o que fiz foi pela vila, não por uma pessoa ou clã em particular. As palavras resolutas de Azuma ecoaram, recebendo acenos de aprovação de Yoru e de muitos ninjas de Konoha. O amor de Azuma por Konoha era inegável. Deixando de lado o nome Sarutobi, suas ações visavam claramente a estabilidade de Konoha. Yoru sorriu ainda mais calorosamente e assentiu com a cabeça. Não podemos condenar um clã inteiro pelas ações de alguns indivíduos corruptos. Os clãs Sarutobi, Mitokado, Utatani e Shimura cometeram erros, mas devem ter a oportunidade de se reformar. Yoru então anunciou uma nova iniciativa. Pretendo criar uma divisão de segurança de Konoha subordinada à força policial, e acredito que Sarutobi Azuma esteja qualificado para liderá-la. Essa divisão proporcionará uma oportunidade para que esses clãs contribuam para a recuperação da vila. Enquanto Azuma assentia com entusiasmo, a maioria dos ninjas de Konoha reunidos elogiou a magnanimidade de Yoru. No entanto, um observador perspicaz como Nara Shikaku não pôde deixar de baixar a cabeça, reconhecendo a genialidade sutil da estratégia do quarto Hokage. Este é um método inspirado na criação da força policial pelo segundo Hokage.
reunindo os 4 clãs que anteriormente detinham o poder sob os 3 primeiros Hokages neste novo departamento. Não só proporciona um melhor controle, como também recupera efetivamente o poder que esses clãs outrora detinham. À primeira vista, parece uma oportunidade para os 4 clãs, mas, na realidade, força todos os ninjas dessas famílias, que estavam espalhados por vários departamentos de Konoha, a serem reunidos em um só lugar. Já disse o que precisava dizer. Quem concorda? Quem discorda? Yoru olhou ao redor da sala com um sorriso largo e aberto. Naquele momento, ele não agiu unilateralmente, mas optou por consultar os outros. Tsunade, que estava por perto, não pôde deixar de revirar os olhos para ele. Que atitude mesquinha usar as mesmas táticas para revidar. No entanto, concordo, disse Tsunade, cruzando os braços e assentindo calmamente, demonstrando seu apoio de forma direta. Ela não havia esquecido o que Sarutobi e os outros tinham feito ao Senju no passado. Além disso, agora que haviam chegado ao poder por meio de um golpe, não havia como não se protegerem da facção do terceiro Hokage. Concordo. Concordo plenamente. Concordo plenamente. Por unanimidade, todos apoiaram a moção. Ninguém se opôs. Vendo o resultado favorável, Yoru sorriu satisfeito. Enquanto isso, Sarutobi Azuma corou de emoção, curvou a cabeça e disse: agradeço a confiança depositada em mim pelo 4º Hokage. Contudo, minha força atual é insuficiente para inspirar respeito. Azuma estava tomado pela emoção. Apesar dos graves erros cometidos por suas famílias, Yoru lhes dera uma chance de se redimirem e se arrependerem. Afinal, seus clãs haviam sido implicados por Danzou e acusados de manipular a Kyuubi para atacar a vila. Nesse instante, Yoru percebeu subitamente que Sarutobi Azuma, embora aparentasse maturidade, tinha apenas 14 anos, quase a mesma idade de Kakashi, mas sem o talento deste. Com esse pensamento, Yoru estreitou os olhos e voltou seu olhar para Namikaze Minato, que estava embaixo. Em tom calmo, ele disse: Jounin Minato, parece que terei que incomodá-lo para que assuma o cargo de líder da divisão de segurança. O moral da vila ainda precisa ser estabilizado, e Sarutobi Azuma será promovido a Jounin como seu vice. Namikaze Minato não hesitou por um instante. Assentiu firmemente e disse: pelo bem de Konoha, Namikaze Minato está disposto a assumir essa responsabilidade. Minato já sentia certa culpa. Embora suas ações tivessem sido para a estabilidade de Konoha, ele também devia muito ao terceiro Hokage. Esta era uma oportunidade para se redimir. O propósito da divisão, de garantir a estabilidade da vila, alinhava-se perfeitamente com suas próprias crenças. Enquanto todos expressavam sua satisfação com o acordo, o sorriso de Yoru carregava um toque de escárnio ao lançar um olhar para os clãs Sarutobi Mitokado, Utatani e Shimura. Parecia que ele estava oferecendo esperança a eles, mas, na realidade, estava apenas soando toque de finados para a destruição deles. Esses 4 clãs não eram como o clã Uchiha. O clã Uchiha sempre esteve em uma posição difícil, então inicialmente ficou entusiasmado com a criação da força policial. Isso lhes proporcionava propósito e satisfação. Mesmo assim, após as suspeitas em torno do ataque da Kyuubi e sua realocação forçada, eles ficaram cheios de ressentimento e raiva, o que levou à sua eventual queda. A situação desses 4 clãs era completamente diferente. Eles estavam caindo do auge do poder. Acostumados a décadas de privilégios e status, sua queda repentina certamente os encheria de extremo ressentimento e raiva. Somado à suspeita em torno do ataque da Kyuubi e à sua realocação forçada, o descontentamento só aumentaria e se intensificaria com o tempo, eventualmente explodindo. Mas o que isso tinha a ver com ele? Yoru sorriu. Seus métodos eram meramente um reflexo das táticas que seus oponentes haviam usado contra ele. Olho por olho. Ninguém em Konoha podia culpá-lo, pois foi o outro lado que agiu primeiro. Um golpe militar sem derramamento de sangue visível transformou completamente Konoha. Esse desfecho deixou muitos ninjas de Konoha sentindo-se aliviados e ressentidos com tudo que a liderança do terceiro Hokage havia feito. Suas ações foram verdadeiramente repreensíveis. Ao término da reunião dos Jounin, os métodos de apaziguamento de Yoru conquistaram o respeito e a admiração sinceros de inúmeros ninjas de Konoha. Muitos esperavam que Uchiha Yoru empregasse táticas brutais, resultando em rios de sangue em Konoha. No entanto, para surpresa de todos, seus métodos de apaziguamento foram ainda mais habilidosos e eficazes do que os do terceiro Hokage. Esse era o poder da percepção. A reputação do clã Uchiha diminuiu as expectativas de todos. Quando agiram com moderação e diplomacia, causaram uma impressão mais forte. Era como quando uma pessoa boa praticando boas ações parecia normal, mas quando uma pessoa má fazia algo bom, isso se tornava um evento significativo. No gabinete do Hokage. Nara Jounin, qual o significado disso? De volta ao escritório, Yoru finalmente sentou-se na cadeira que simbolizava o controle sobre toda Konoha. Um sorriso de satisfação surgiu em seu rosto, mas nesse instante 3 figuras familiares entraram na sala guiadas por um shinobi Uchiha. Nara Shikaku, Akimichi Shouza e Yamanaka Inoishi, os líderes do trio Ino Shikasho desta geração, haviam chegado. Após entrar, Nara Shikaku imediatamente abaixou a cabeça e acenou humildemente com a cabeça. 4º Hokage-sama, durante a Terceira Guerra Ninja, nossos 3 clãs sofreram pesadas perdas. Com relação às lojas e outros, como era de se esperar dos cérebros de Konoha. Ao ver o comportamento diplomático de Nara Shikaku, Yoru não pôde deixar de sorrir em admiração. Se este fosse um mundo onde um estrategista sábio pudesse mudar tudo, ou se Yoru fosse um Kage comum, ele naturalmente faria uso dos talentos de Shikaku. Mas ele sabia que o futuro era um mundo de poder avassalador, e ele próprio possuía tal poder. Mesmo assim, o intelecto do clã Nara não poderia ser desperdiçado. A sinceridade dos clãs Nara, Yamanaka e Akimichi é notável. A divisão de inteligência ainda precisa proteger a vila, e Konoha não pode funcionar sem a contribuição de todos os seus shinobi. Yoru não os pressionou demais. Não havia necessidade.
Ele já controlava tudo em Konoha. Agora, sua prioridade era fortalecer a vila. A força policial e a estabilidade das linhas de frente dependem do esforço de todos. Embora o clã Uchiha seja forte, todas as divisões ainda precisam de pessoal. A força policial, em particular, está atualmente com efetivo reduzido. Com um sorriso, Yoru insinuou que, embora a força policial tivesse sido antes exclusiva dos Uchihas, agora estaria aberta a todos. Essa medida serviu para integrar mais pessoas ao sistema, ao mesmo tempo que solucionava a escassez de membros do clã Uchiha. Ao baixar a cabeça, Nara Shikaku admirou-se secretamente com a engenhosidade de Yoru. Não era de admirar que o terceiro Hokage tivesse perdido, não apenas pela força de Yoru, mas também por suas táticas. Obrigado, Hokage-sama, pela sua confiança. Ao saírem do escritório do Hokage, os três estavam com as costas encharcadas de suor. Shikaku, você acha que agora tudo ficará bem? Caminhando pela rua, Akimichi Shouza franziu a testa e perguntou, confuso. Yamanaka Inoishi também exibiu uma expressão preocupada. Tudo bem? Shikaku riu amargamente antes de assentir com a cabeça. Este tem grandes ambições. Enquanto permanecermos leais e rompermos os laços com a facção do terceiro, estaremos seguros. Mas os privilégios de que antes desfrutávamos acabaram. Ao ouvir isso, Shouza suspirou aliviada e sorriu. Contanto que estejamos seguros. Embora tenhamos aberto mão de muitas lojas e benefícios, nossos três clãs cresceram consideravelmente ao longo dos anos. Não existe prosperidade infinita neste mundo. Shikaku forçou um sorriso e assentiu, mas, no fundo, suspirou. Com os métodos de Yoru e a ambição que pressentira enquanto trabalhava na divisão de inteligência, aquilo era apenas o começo. Da janela do escritório do Hokage, Yoru contemplava Konoha com um olhar calculista. Ao seu lado, estava uma figura de cabelos dourados. Capítulo 262. Os portões de Konoha permaneceram fechados hermeticamente por 3 dias inteiros, mas o evento causou uma enorme onda de choque em todo o mundo ninja. 3 dias depois, quando os portões de Konoha se abriram, espiões, mensageiros e mercadores de várias aldeias rapidamente espalharam notícias dos chocantes eventos em Konoha por todo o mundo ninja. Os clãs Uchiha e Senju uniram forças em um golpe armado e derrubaram o governo do terceiro Hokage. Agora, os que detinham o poder em Konoha eram ninguém menos que os clãs Senju e Uchiha. Durante esses 3 breves dias, os clãs Sarutobi, Mitokado, Utatani e Shimura tiveram seus ninjas chamados de volta à vila sob vários pretextos, mesmo que estivessem realizando missões na Terra do Fogo. Ao retornarem à vila, ainda sem saber da situação, foram imediatamente escoltados de volta por membros altamente treinados da força policial Uchiha, posicionados ao longo das estradas que davam acesso à vila. Felizmente para eles, com exceção do clã Shimura, os outros 3 clãs possuíam um número considerável de ninjas, especialmente o clã Sarutobi, o que garantia que o poder da facção do terceiro Hokage dependesse principalmente de seus clãs. Se a maioria deles fossem ninjas civis comuns, toda essa operação poderia ter desencadeado algum conflito. No entanto, após surgirem suspeitas de que o terceiro Hokage e seus oficiais de alta patente haviam manipulado o ataque da Kyuubi à vila para manter seu controle sobre o poder, inúmeros ninjas de Konoha explodiram em fúria. Pela primeira vez, esses 4 clãs experimentaram os sentimentos de suspeita, exclusão e até mesmo isolamento que o clã Uchiha havia sofrido na história original. Iwagakure. Nesse instante, ao ler a urgente notícia vinda de Konoha, os olhos de Onoki se arregalaram em descrença antes de ele bater com força na mesa em frustração. Seus tolos inúteis. O que Hiruzen Sarutobi estava fazendo? Como ele pôde ser deposto tão facilmente por um bando de juniores trabalhando juntos? Onoki estava furioso. Ele havia pensado que um evento tão monumental em Konoha inevitavelmente levaria a uma guerra civil, criando uma oportunidade para ele colher alguns benefícios. Mas, para sua surpresa, Hiruzen Sarutobi havia sido completamente derrotado, sem sequer resistir por um único dia. Inútil. Absolutamente inútil. Embora já soubesse há muito tempo que a turbulência era inevitável em Konoha, ele não esperava que terminasse tão rapidamente. Ao ver as informações que mostravam que Konoha havia assumido o controle total da situação com perdas mínimas, Onoki não pôde deixar de lamentar. Se eu soubesse que os Uchiha e os Senju iriam se unir, teria me esforçado mais para drenar os poderes do Sharingan daqueles filhotes de lobo no campo de batalha. Não. Espere um minuto. Enquanto processava a informação, a mente de Onoki de repente fez um clique, e seus olhos se arregalaram ainda mais. O segundo Mangekyou Sharingan? E Tsunade do clã Senju possivelmente despertando o estilo madeira? Embora o ataque da Kyuubi a Konoha não tenha causado muitas baixas, trouxe uma notícia bombástica. O clã Uchiha vinha escondendo um segundo usuário do Mangekyou Sharingan o tempo todo. Ao mesmo tempo, durante o golpe, a pedra Hokage com o rosto do terceiro Hokage foi destruída pelo estilo madeira, o que se suspeita ter sido obra de Tsunade. Mangekyou Sharingan. Liberação de madeira. Nesse instante, o rosto de Onoki empalideceu e o medo há muito enterrado em seu coração ressurgiu. O Mangekyou Sharingan por si só já era suficiente para deixá-lo nervoso, mas agora havia também o reaparecimento do estilo madeira. Reúna mais informações para mim. Preciso saber tudo o que está acontecendo em Konoha. O terceiro Tsuchikage Onoki bateu com raiva na mesa enquanto falava, mas não conseguiu esconder o traço de terror em seus olhos.
Se Konoha voltasse a possuir o estilo Madeira e o Mangekyou Sharingan, que chance teriam as outras 4 grandes vilas ninja? Não, isso não pode acontecer. Ao sentir esse pensamento aterrador, Onoki se acalmou rapidamente, seus olhos se enchendo de um brilho frio e calculista. O quarto Hokage. Então devemos fazer tudo o que pudermos para incitar o conflito entre os clãs Senju e Uchiha. Essas duas famílias estão em conflito desde o período dos reinos combatentes? Enquanto refletia sobre isso, uma ideia surgiu na mente de Onoki, e ele deu ordens em voz alta ao seu auxiliar de confiança no escritório do Tsuchikage. Incentivem nossos espiões a instigar conflitos entre os clãs Senju e Uchiha. Se os Uchiha quiserem o cargo de Hokage, alimentem as chamas para apoiar Tsunade. Se os Senju assumirem o cargo, provoquem os Uchiha. Essa era uma tática comum entre as aldeias ninja. Entendido, terceiro Tsuchikage. O ninja de Vagakure assentiu rapidamente e respondeu solenemente, enquanto Onoki esboçou um sorriso frio. Por mais próximos que os Uchiha e os Senju parecessem agora, assim que interesses entrassem em jogo, o relacionamento deles inevitavelmente azedaria. O cargo de Hokage vinha acompanhado de muita sujeira e corrupção. Ele não acreditava nem por um segundo que os dois clãs permaneceriam unidos. Não se preocupe, Lord Tsuchikage. Não há como Senju e os Uchiha confiarem tanto um no outro, a menos que tenham nascido dos mesmos pais. O ninja de elite de meia-idade ao lado dele expressou seus pensamentos, tentando acalmar as preocupações do Tsuchikage. Ao ouvir isso, a expressão de Onoki relaxou ligeiramente e ele assentiu em concordância. Você tem razão. Os clãs Senju e Uchiha são ambos antigos, e seu orgulho não tem igual. Recuso-me a acreditar que essas duas famílias vão se unir por meio de casamentos. Exatamente, Lord Tsuchikage. Se eles se casassem, qual sobrenome a criança adotaria, Uchiha ou Senju? E quanto ao risco de seus Kekkei Genkai se manifestarem? É impossível. A estratégia do Lord Tsuchikage é brilhante. Ao longo da história, os clãs Kekkei Genkai sempre se protegeram de forasteiros. A maioria deles só permite casamentos por linhagem materna para proteger seu sangue. Os ninjas de elite no escritório do Tsuchikage começaram a rir, confiantes em seu plano. Os clãs de linhagem sanguínea não eram como famílias comuns. Os casamentos tinham que garantir a proteção de seus Kekkei Genkai, e os filhos muitas vezes eram obrigados a herdar o sobrenome da família da mãe. Se a força do pai fosse insuficiente, ele poderia até mesmo ter que assumir o sobrenome da mãe. Essa era a dura realidade. Com o orgulho dos clãs Uchiha e Senju, nenhum dos dois se submeteria ao outro, e com a tentação do cargo de Hokage, o conflito era inevitável. No entanto, enquanto os ninjas de Vagakure desfrutavam de sua confiança, um mensageiro entrou repentinamente na sala. Relatório. Lord Tsuchikage, está é uma carta do Hokage de Konoha. Assim que a carta do Hokage chegou, Onoki abriu o pergaminho com suspeita. Mas após ler seu conteúdo ficou completamente perplexo. Lord Tsuchikage? Os outros ninjas no escritório pareciam confusos enquanto encaravam a expressão atonita de Onoki. No instante seguinte, o escritório do Tsuchikage irrompeu com os gritos furiosos de Onoki. Inacreditável. Konoha, Uchiha e Senju, muito bem. Então é assim que vocês querem jogar? Vocês acham que Vagakure é um bando de idiotas? O que deixou o terceiro Tsuchikage tão abalado foi a carta de Konoha, enviada em nome do Hokage. Era um convite para Iwagakure comparecer a 2 eventos importantes, a posse formal do novo Hokage de Konoha e o casamento oficial dos clãs Uchiha e Senju. Eles iam mesmo se casar, e eles nem sequer faziam questão de esconder isso. Uchiha continuaria sendo Uchiha, e Senju continuaria sendo Senju. Além disso, a carta anunciava que os casamentos entre os dois clãs não seriam mais restritos. Casamentos, funerais e outras cerimônias ocorreriam normalmente. Em outras palavras, se um Senju se casasse com uma mulher Uchiha e o filho deles despertasse o Sharingan, a criança ainda poderia adotar o nome Senju. Essa revelação deixou Onoki completamente atônito. Inacreditável. Uchiha Yoru e Tsunade estão loucos? Eles não estão preocupados com o vazamento de seus Kekkei Genkai? Mesmo agora Onoki não conseguia acreditar. Ele encarava a carta em suas mãos com os olhos arregalados. Era absurdo. Isso foi ainda mais chocante do que a queda de Hiruzen Sarutobi. Quebrou as regras que os clãs de linhagem sanguínea seguiam há milhares de anos. E não foi só Iwagakure, Sunagakure, Kerigakure, Komogakure e todas as outras vilas ninja importantes do mundo receberam a mesma carta. Um convite para Konoha para testemunhar a posse do Hokage e a união histórica dos dois clãs mais fortes do mundo ninja. Foi uma tentativa descarada de arrecadar presentes. Vila das Nuvens Ocultas. Droga! Como Konoha ousa convidar nós, ninjas da nuvem, para participar de sua cerimônia? Se eu pudesse, esmagaria Konoha em pedaços. Ao receber a carta convite, o recém-nomeado quarto Raikage, que havia perdido o pai recentemente, rugiu de fúria. Contudo, apesar da raiva, o grupo de ninjas de Komo no escritório do Raikage estava mais impotente do que enfurecido. Após a terceira grande guerra ninja, a Vila Oculta da Nuvem, outrora considerada a segunda vila ninja mais forte depois de Konoha, caiu quase ao último lugar devido a divisões internas entre seus habitantes. Lord Quarto Raikage, de acordo com as informações trazidas pelos mercadores, durante o ataque da Kyuubi à sua vila, o clã Uchiha revelou outro par de Mangekyou Sharingan. E no dia do golpe, muitas pessoas afirmaram ter visto técnicas de liberação de madeira exibidas na Pedra Hokage. Ao ouvir isso, as pupilas do quarto Raikage se contraíram, e ele socou a mesa com força, quebrando-a em um acesso de raiva. Droga! Outro Mangekyou Sharingan, e ainda por cima com liberação de madeira. Maldita Konoha! E quanto aos nossos espiões? Por que as informações vêm de comerciantes?
Por que nossa rede de informações ficou tão lenta? Ainda se adaptando ao seu novo papel como quarto Raikage, explodiu em fúria. No entanto, o ninja de como próximo suspirou impotente e explicou. Lorde quarto Raikage, a maioria dos nossos antigos espiões eram de pele clara ou mestiços. Afinal, com a nossa pele escura, é muito fácil nos identificarem. Mas por causa da guerra, a resposta diplomática fez com que o geralmente temperamental quarto Raikage demonstrasse visível frustração. Devido à completa divisão entre as populações de pele escura e de pele clara da Vila Oculta da Nuvem, o departamento de inteligência ficou praticamente paralisado. O motivo era simples. Os ninjas de pele escura se destacavam em força e destruição, mas sua aparência peculiar tornava a espionagem quase impossível. Como resultado, o trabalho de inteligência sempre foi realizado por indivíduos de pele clara. Agora, com a nuvem oculta composta inteiramente por ninjas de pele escura, embora a vila tivesse se estabilizado, suas capacidades de inteligência sofreram um grave prejuízo. É preciso reforçar imediatamente os esforços do departamento de inteligência. Mesmo que tenhamos que subornar ou treinar novos agentes, não podemos nos dar ao luxo de sermos negligentes. Sim, senhor. Apesar da raiva, o quarto Raikage sabia da importância da situação. Não era hora de deixar a fúria dominá-lo, nem de vingar seu pai. Então, Lorde Raikage, e quanto à cerimônia? O ninja da nuvem perguntou cautelosamente e o quarto Raikage rangeu os dentes e rosnou vão. Mandem alguém para comparecer. Iremos abertamente e com dignidade. Enquanto estivermos lá, investiguem Konoha minuciosamente por dentro e por fora. Os clãs Uchiha e Senju agora demonstraram abertamente seu poder. Quero ver o quão fortes são esses supostos clãs mais fortes do mundo ninja. Sim, senhor. País dos Ventos, Vila Escondida na Areia. Lorde Kazekage, retire os ninjas da linha de frente. Este é o momento perfeito para visitar Konoha para negociações. Ebisu suspirou e balançou a cabeça. Após a terceira grande guerra ninja, parecia inevitável que a Vila da Areia, por ter sido a primeira a iniciar o conflito, sofreria as maiores perdas. Mas, inesperadamente, a divisão interna da Vila Oculta da Nuvem e a rebelião caótica da Vila Oculta da Névoa deixaram a Vila da Areia em uma posição relativamente melhor. Rasa, o recém-nomeado quarto Kazekage, voltou seu olhar para Tio ao ouvir essa sugestão. Afinal, ele acabará de ascender à liderança, e o verdadeiro poder da Vila da Areia ainda repousava nas mãos dos dois anciãos. Para sua surpresa, Tio bufou friamente em resposta à sua pergunta silenciosa. Rasa, agora você é o Kazekage. Os assuntos da vila são de sua responsabilidade. Não precisa se preocupar conosco. Ao contrário das antigas relíquias de Konoha, não nos agarraremos aos nossos cargos até estarmos praticamente mortos. O departamento de inteligência de Ebisu e os segredos da minha divisão de fantoches. Treine sucessores confiáveis para eles o mais rápido possível. Não cometeremos o mesmo erro que Hiruzen Sarutobi de Konoha. A atitude direta de Tio deixou Rasa um pouco constrangido. No entanto, no fundo, ele sentia imensa gratidão pelos dois anciãos. Afinal, foi graças ao apoio inabalável deles que ele conseguiu assumir o cargo com tanta facilidade. A disposição deles em ceder espaço e incentivá-lo a cultivar a lealdade de seu subordinado só aumentou sua gratidão. Essa confiança e disposição para abrir mão do poder conquistariam a gratidão de qualquer pessoa. Anciã Tio, acredito que devemos enviar alguém para a cerimônia. Afinal, Konoha acabou de sofrer o ataque da Kyuubi, bem como o golpe dos clãs Uchiha e Senju. Segundo o departamento de inteligência, Senju Navaki está vivo, e há até rumores de que Tsunade despertou o estilo madeira. Rasa compartilhou seus pensamentos calmamente, o que levou Ebisu a acenar com a cabeça em aprovação. Muito bem dito. De fato, devemos ir observar. Se for verdade que Konoha agora possui tanto o Mangekyou Sharingan quanto o estilo madeira, então esta era não é mais uma em que a Vila da Areia deva se opor a Konoha. Ebisu e Tio, por terem vivido naquela época, compreendiam naturalmente o poder aterrador dessas habilidades. Embora não as tivessem presenciado em primeira mão, conheciam as figuras lendárias que dominaram seu tempo. O reaparecimento do Mangekyou Sharingan e do estilo madeira em Konoha foi uma notícia absolutamente bombástica. Ao mesmo tempo, Konoha parecia estar espalhando essa informação deliberadamente, permitindo que ela se alastrasse pelo mundo ninja como um furacão. As lendas do Mangekyou Sharingan e da liberação de madeira, que outrora dominaram toda uma era, reacenderam rapidamente o temor e a admiração por todas as terras. Agora, Konoha ostentava não um, mas dois usuários do Mangekyou Sharingan, além do ressurgimento do estilo madeira. Após a terceira grande guerra ninja, todas as principais vilas sofreram perdas significativas. Nem mesmo Konoha saiu ilesa. No entanto, quando se tratava de poder de combate de alto nível, Konoha havia superado em muitas outras 4 grandes vilas ninja. O quarto Hokage, Uchiha Yoru, e Uchiha Mikoto, portadores do Mangekyou Sharingan. Senju Tsunade, Orochimaru e Jiraiya, os lendários Sannin. Havia até rumores de que Tsunade havia despertado o estilo madeira. Kushina Uzumaki, a Jinchuriki da Kyuubi. Minato Namikaze, o relâmpago amarelo. Poderoso Dui, mestre dos 8 portões. Até mesmo seus combatentes de nível Kage, abertamente conhecidos, eram suficientes para intimidar o mundo ninja, sem mencionar a presença do terceiro Hokage, Hiruzen Sarutobi, e Danzou Shimura. Quando as principais vilas ninja analisaram o poder de Konoha, ficaram completamente chocadas. Isso aconteceu depois que Konoha perdeu 2 ninjas de nível Kage em sua luta interna pelo poder. Se não fosse por isso, as outras aldeias não ousariam imaginar o quão esmagadoramente forte Konoha poderia ter sido. Agora eles entendiam por que 4 vilas ninja aliadas levaram mais de 6 anos para lutar contra Konoha, apenas para serem repelidas no final. A profundidade do poder de Konoha era simplesmente aterradora. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.